clear, so clear. United by the sound of iron. Fala pessoal, ótima noite para vocês que acompanham mais um episódio, o episódio 83 do nosso Iron Podcast. Boa noite, galera, tudo bem com vocês? Estão aí no conforto da casa de vocês, ouvindo esse Iron Podcast. Mais uma semana, meu parceiro, meu amigo, fala, Denão. E aí? O cara multi tudo aqui do Iron. E essa camisa vermelha Você aí? viu hoje? Ô, papai. Eu sabia que você ia olhar. Rapaz, não é, rapaz. Eu tô na Não rua é desde... essa questão, não. Eu tô na rua desde cedo. Uniforme do Estúdio Arte, pô. Exatamente, só não tá ainda com O logo, né? o logo, mas logo vai estar com o logo, é nada. Eu peguei a primeira da gaveta. Peguei a primeira da gaveta e saí correndo, deu tempo de escolher nem a cor. É verdade, Alexandra? Já está aqui, já. Alexandra, boa noite, amor da minha vida. Você vê que toda semana ela tá, né, cara? Pelo menos uma Viu? visualização acho que Não, tem. e pior, cara, eu chego lá, ela fala tudo que aconteceu, ela assiste mesmo. Cara. Olha. Valeu, gatinha. Beijão. Valeu, Alexandre. E para você que está acompanhando aí, a gente está no Facebook do SB 24 Horas e também lá no YouTube. Em breve a gente vai estar lá no Instagram também. A gente está na fase final de teste. De teste do São Insta. 3 plataformas de uma vez só, então dá um. É isso mesmo. Mas já tá, ó, o teste foi perfeito. Foi perfeitinho. E no sabadão, o meu colega coloca em quais plataformas de áudio? Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts e Google Podcasts para você que gosta de ouvir sem moderação. E tem mais, hein? No É. sábado ele também faz Os cortes. os Quando dá tempo. cortes Eu tô devendo os cortes da da Cross Guerra. Cross Guerra, Tô verdade. devendo. Aliás, já estão prontos, né? Falta subir. Só subir, os cortes são sensacionais, galera. Acompanha lá. E aí, irmão? Viu? Vamos falar do nosso parceiro aí. Nosso parceiro aqui, vamos tirar aqui. Como que é o nome? Original King. Esse é o Ele nosso, faz de propósito. esse é o nosso leãozinho. É o nosso parceiro aqui, Original Viu? King aqui. E a Original King tem sabor novo aí. Tem sabor novo Tem aqui, Não vi. produção. Tem? É o de presunto. Ai, agora aqui. É um Amarelo? saquinho meio vermelho. Não. Houve uma falha, peraí, vamos repetir a propaganda. E não é. Batata. Não tem, tá lá no. Tá lá. Eu acho que a produção mocosou esse daí. O de presunto. É tão bom que nem tá aí, ó. Nem Acho tá que a aqui. produção comeu, verdade, hein? Ah lá. Mas a produção vai pegar já já. Mas é isso aí, Legal. o Original King você encontra nos supermercados de Santa Bárbara do Oeste e A região. região toda já tem Limeira, Piracicaba, Americana, Nova Odessa, todas as cidades Sumaré. da região, Sumaré, já tem original. São Paulo, em breve. Olha, em breve, ele tá indo pra lá. Tá abrindo, hein? Tá Tá abrindo. abrindo. Vamos apresentar nossos convidados? Bora lá, meu irmão, apresenta nossos convidados. Então eu vou Que fazer diferente hoje. Hoje o assunto O- é polêmico. É polêmico, mas é polêmico, interessante. É E importantíssimo. tem muito a ver com saúde. Com saúde, Né? exatamente. Mas eu vou fazer diferente hoje. Eu vou pegar aqui a nossa convidada. Ah, meu Vou Deus. apresentar ela Meu Deus do céu. e ela vai apresentar os convidados especiais aí que vai falar sobre, né? E também a fundação, tudo certinho. Exatamente. Então eu vou chamar aí a nossa amiga, minha fisioterapeuta, né? Nilmara Deschen. Boa noite, Nilmara. Boa noite, tudo bom, gente? Tudo bem? Boa noite. Então vamos agora dar uma de apresentadora e Agora apresentar os apresenta a nossos galera. convidados. Vamos lá então. Bom, eu tô aqui hoje, aliás, estamos falar um aqui pouquinho mais hoje, né, próximo. com o pessoal da associação, a Macana Ancestral, que trabalha com a cannabis medicinal. Então a gente tem aqui o Zé Mário e o Isaías, que tá aqui com a gente hoje também, para falar sobre a cannabis medicinal. Associação Macana Macana Ancestral. Ancestral. Legal. Legal. Mas sempre a gente cumprimenta para começar. Dá a mão aqui. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Valeu. Bem-vindo. Seja, Boa noite. seja bem-vindo ao Iron. Bem-vindo, Denis. Pode falar uma boa noite aí, perto. Boa noite, pessoal. pode. Gratidão pelo convite, pelo espaço aqui, poder estar trazendo um pouco de conteúdo, né, de informação. Gratidão pela Nilmara aí, na parceira nossa, pelo convite. Estamos E aqui. é isso aí. Vamos cara. começar com a Nilmara, então? Vamos começar com ela. Daí a Nilmara já abre para a associação, né? É. Como que surgiu o cannabis medicinal na sua empresa, né, que é o Estúdio Evo?
Bom, já faz algum tempo, né, que eu conheço, que eu também sou paciente da cannabis medicinal. E aí, devido a isso, né, a gente foi estudando, foi conhecendo mais sobre ela e fui procurando como atuar nessa área aí da cannabis medicinal. E assim, quando eu comecei, a gente achava muito sobre importação de medicamentos. E não é Certo. acessível a todos os pacientes, né? Porque fica caro e a qualidade do produto que a gente importa também não é igual o que a gente encontra aqui no Brasil. A gente encontra produto com mais qualidade aqui do que o importado. Então, aí nessa busca, eu acabei encontrando aqui os meninos da Macana e a gente tá aí nessa parceria agora com os olhinhos que eles fabricam, que eles vão estar explicando para vocês também um pouquinho como que é o processo que eles fazem, todo o processo desde o plantio até a produção do óleo, que eles vão poder estar explicando um pouquinho melhor para vocês. E a gente teve aí muito ganho com pacientes com dores crônicas, pacientes neurológicos que tinham dificuldade com mobilidade, até crianças autistas com TDAH. A gente teve bastante ganhos aí com o tratamento com a cannabis. Ah, bacana. Meu, o pessoal geralmente tem assim, eu vou começar, tem um certo preconceito da cannabis, né? Porque inicialmente, né, é a maconha, é a droga, né? Então às vezes até quem não conhece, né? Não conhece o tratamento, não conhece, tem esse preconceito. Eu gostaria que vocês falassem um pouco como começar desse preconceito e expandir a mente para falar da medicina. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha experiência com os pacientes, mas é interessante eles falarem sobre Porque isso eu acho também. importante a galera que ouvir depois falar, pô, os caras estão falando disso aí, mas tem toda a consciência, tem toda... Né? Sim, sim. Bom, assim, quando eu até falo assim que a minha experiência nesse começar com a cannabis, com a maconha, foi interessante ali no meu ambiente de trabalho, porque assim, diferente de muitos profissionais que eu vejo que trabalham com ela, que tem um público que procura, porque já faz o uso, seja de forma recreativa ou medicinal mesmo, e quer legalizar esse uso. Sim. Então, não foi muito esse público que me procurou a princípio. O pessoal que me procurou a princípio era realmente aquelas pessoas que estavam ali comigo no dia a dia. Então, eram pacientes mais de idade, pessoas que tinham esse certo preconceito, que tinham medo de usar ela e ficar viciado, e sei lá, aconteceu o quê. Então, na verdade, no começo, o pessoal que veio atrás de mim, que começou a fazer o uso, foi mais esse pessoal realmente que tinha esse preconceito, tinha esse medo dela. Então, eu tive bastante experiência, vamos dizer assim, em trazer a informação, de estar educando, vamos dizer assim, esse pessoal para estar entendendo o que é. E a maioria dos meus pacientes ainda hoje em dia são esse público que não é que já faz um uso, é que veio porque viu que é importante ou que viu alguma publicação em algum site, algum Instagram, alguma coisa e quer saber mais. Não sei vocês como foi aí a experiência com vocês. É um assunto, né, que a cannabis tem um livro que fala todas as notícias de jornais do século XIX que tem a palavra cannabis, maconha, né? E você lendo aquilo lá, traz uma conotação muito na época de preconceito do preto, né, que tinha naquela época, que tinham utilizado os rituais de Umbanda. Então traz uma conotação que ela sempre foi tratada lá de trás com esse viés preconceituoso, porque era uma coisa de preto, literalmente. Mas também vendia-se na Rua Direita de São Paulo, já tinha uso medicinal aceito. A cannabis, a propriedade terapêutica, né, Isaías? A gente vê desde 2700 a.C., na primeira farmacopeia chinesa, já está descrita ali os poderes anti-inflamatórios que a planta tem e traz para as pessoas, né? Então a gente quebra o preconceito falando sobre, Exatamente, né? Então, eu também sou paciente medicinal há alguns anos. Então eu tenho habeas corpus de cultivo, né? Há alguns anos na minha vida eu consegui o direito na justiça de poder plantar minha medicina. Vindo uma trajetória profissional, eu sou psicólogo clínico, trabalho na minha área de formação desde sempre, né? Tinha uma vida estabilizada já, mas vendo esse potencial até de tendo acesso às minhas plantas, sempre foi um sonho poder difundir isso para as pessoas, né? Quando eu comecei a fazer o meu óleo, minha medicina, a gente vê a diferença que
A Nil falou de outros óleos importados que são caros, né? Coisa de 5, 6 mil reais, dependendo da proporção daquilo que o médico prescreve para você. Então, a gente veio com essa ideia de poder difundir um pouco, né, essa medicina para as pessoas que precisam, né, numa medicina de qualidade. E essa questão do preconceito da gente poder falar sobre a cannabis, como a gente está aqui hoje em dia falando, né? Como você mesmo falou, também é uma droga, né? Captopril, o maior remédio que a gente toma hoje em dia, né, para pressão alta, ele é feito do veneno da cascavel da jararaca, se eu não me engano. Que é um veneno que mata, né? Se você tomar uma picada da cobra lá. Mas o captopril salva vidas, né? Então a cannabis, dependendo do contexto, da fase da vida, hoje em dia tem estudos que a gente já compreende que ela é para ser introduzida numa fase já da maturidade, da jovem para adulto, né? Para velhice, traz muitos benefícios. A gente vai conhecendo e sabendo, né, as indicações ali que a gente vai encontrando ao longo da vida, né? Legal. Isaías. Primeiramente, boa noite. Muito grato a Nil, né, pelo convite. Obrigado, professor Val, Denis, toda a produção aqui do programa, por receber a gente aqui, poder trocar essa ideia sobre essa planta que é tão perseguida no nosso país, né, onde as pessoas que nos procuram dentro dessas patologias, pacientes, são pessoas que realmente precisam, né, e a minha história não foi diferente com a cannabis. Ela entrou na minha vida através da minha mãe. A gente não tinha acesso na época, né? A gente foi pelo mercado ilegal para conseguir alguma coisa para ela, isso quando eu tinha 17 anos. E ela parou de tomar Rivotril, né? Sim. Então foi assim que começou a minha trajetória. Quando eu tive meu salvo-conduto, onde eu pude, né, ter a minha medicina, a gente ressignificou isso, né? Como levar informação às pessoas, né? Como chegar isso às pessoas com essa questão de quebrar mesmo o preconceito, porque é uma planta onde você tem que ter uma dosagem prescrita pelo seu médico, com o seu laudo, né? E é onde hoje a gente está tendo essa abertura aqui, né, em alguns outros, né, locais também, então é muito importante, né? Então agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco sobre o nosso projeto, que é a Macana Ancestral, né, que surgiu através de 3 amigos, com uma ideia afim, que a gente poder ajudar as famílias que precisam a ter acesso, a ter informação. Sim. Né? Se não tiver possibilidade de estar dentro de uma associação, a gente dá caminhos onde ela possa conseguir dentro do SUS, onde a mãe possa ter o salvo-conduto dela, se ela não houver, né, possibilidade de estar ali todo mês comprando um remédio. Então a gente está aqui hoje com essa abertura de poder falar para os seguidores aqui do canal que a gente está aqui aberto, né, conversando sobre essa planta que é tão importante assim, né, onde neurocientistas falam sobre ela, onde ela é milenar, né, e onde ela tem que ter o lugar de direito dela e as famílias possam ter acesso. Né? Então, eu sou muito grato. Legal, para pedir pro pessoal mandar pergunta, a galera que estiver aqui interagindo com a gente aqui no YouTube, Facebook. E eu vou falar por experiência própria, já que a produção já me entregou. Eu fiquei muito interessado quando a gente estava falando, Neumara, sobre esse tratamento do 5º estágio do sono, que é onde o corpo realmente descansa, né? E depois que eu comecei a usar seguindo o tratamento que a Neumara prescreveu para mim certinho, eu durmo tranquilamente, né? Eu queria que você falasse sobre essa experiência, né, de pacientes que frequentam lá e você faz essas indicações, que são vários tipos, né, de tratamento, né? Sim, não, ela abrange, o bom da cannabis é que ela abrange muita coisa, desde a parte emocional, né, que o Zé também vai poder falar um pouco disso, que ele entende mais do que eu, mas desde a parte emocional até a parte física, ela tem ação. Então, isso é muito importante, que nem você citou aí da questão do sono, realmente, porque o sono, ele vai fazer diferença tanto na nossa parte física, quanto também na nossa parte emocional. Porque quando a gente não dorme direito, além da gente ficar estressado, mau humor... Tá? Voltou o YouTube? Pode? Então, assim, quando a gente não dorme direito, além das questões, né, que a gente fica mal-humorado, fica estressado, fica com dores físicas. Também quando a gente tem já algum problema, que nem no caso, o ciático, já tem ali a compressão do ciático,
com tudo isso que tá estressado, tá de mau humor, não tá dormindo bem, ele vai realmente, você vai sentir mais dor. Até porque quando a gente dorme e a gente consegue atingir o sono REM, o nosso corpo, ele faz, vamos dizer assim, um autotratamento. Então, ele vai ajudar a gente tratar ali as inflamações, ele vai ajudar a tratar as dores, e vários problemas que a gente tem físico ali. E quando a gente não dorme direito, o nosso corpo não consegue fazer esse trabalho de ajudar, de se autocurar que a gente tem. Então, ela também é muito importante por causa disso. E uma coisa interessante, uma das primeiras coisas que os pacientes percebem é a diferença do sono. É incrível. Porque tem até paciente que fala Foi o assim... que eu percebi. Tem paciente que fala assim, mas eu não tenho problema pra dormir, eu durmo bem. Aí depois que começa a tomar, ela fala, nossa, mas fez diferença. Então isso é bem interessante. E tem experiências assim também lá de pacientes que chegam, não consigo dormir direito, fico me mexendo na cama a noite inteira. A tal. gente tem muito relato, sim. Existe uma correlação bem positiva de insônia com o tratamento com cannabis medicinal. Você falou um pouco do estresse, né? Hoje em dia, a ansiedade, tem um dado da OMS que há 2 anos atrás, a gente tomava no Brasil inteiro, a primeira causa medicamentosa que a gente vende na farmácia é para doenças cardiovasculares. Em segundo lugar, era para diabetes. Não é mais. Segundo lugar que se vende mais medicação na farmácia, primeira ainda é para doenças cardiovasculares e a segunda posição já é ansiedade e depressão. Então a gente vive numa sociedade que é ansiosa e depressiva, que nem era no tempo do açúcar, né? Então a ansiedade, existe uma correlação bem positiva com a cannabis, né? Mas lembrando que a cannabis, para essas questões emocionais, ela é um medicamento, ela vai lidar com um sintoma. Não é curar a ansiedade, porque a ansiedade é um traço que todo ser humano tem. A ansiedade é como a gente enxerga a nossa vida, né? Então, isso depende muito da pessoa, através de um processo de psicoterapia, lidar com tudo isso. Mas a gente percebe essa ação ansiolítica, né? Que a cannabis traz, e existem muitos relatos. Denis, a gente tem vários pacientes da associação que depois compartilham, assim, que, putz, eu parei de tomar o Rivotril que eu tomava porque eu tarja preta, só porque eu tô tomando e tô conseguindo dormir, porque dormindo, como a Nil falou, tem esse efeito do sono no nosso corpo, né, de ele se autocurar, da gente deixar a memória, a gente esquece coisas, a gente tem memória seletiva, então a gente precisa desse estágio para esquecer certas coisas, liberar a memória para as coisas pro nosso dia, né? Sim. Então se mostra, né, interessante que esse relato é muito positivo mesmo. Tem muitos casos das pessoas trazerem pra gente esse alívio, né? Não só na questão do estresse, né? Falando de opioides, né? A questão de hoje também você tem o estresse relacionado à pressão alta, né? Pessoas que tomam losartana ou idantal, que são anticonvulsionantes, né? Eu tenho um exemplo dentro da minha família. O meu pai é paciente medicinal da cannabis há 2 meses. Ele parou de tomar losartana e idantal. Então, com acompanhamento médico, lembrando, né? A gente está aqui, né? A gente faz todo um processo para poder, né, fazer com segurança. Né? Então, é muito importante. Então, e todos os médicos já receitam ou não? Como que fica isso para os médicos? Olha, assim, como que... Aqui pro interior, o que eu percebo é que assim, tem uma boa aceitação, tá? Dos médicos, ele tem até uma boa aceitação, mas a gente tem muito médico ainda que não tá bem informado sobre o que é. Né? Tá? Ainda tem sim essa desinformação, mas eles acabam tendo uma boa aceitação, sim. Tem um dado que 0,2% dos médicos só que prescrevem cannabis medicinal no cenário que a gente vive hoje em dia, né? Sim. Então é um trabalho de informação, né, de conscientização, porque é um tratamento relativamente novo, né, que é o novo, mas antigo, né, que estamos falando mais a respeito hoje em dia, mas é uma coisa que tem um mercado muito grande, né, para se crescer ainda no Brasil, que são poucos profissionais que prescrevem hoje em dia. E precisa da prescrição médica. Precisa da prescrição de um profissional da saúde que o conselho te deixe prescrever.
Entendeu? É isso que eu ia falar. Não é só médico. Tem outros profissionais de saúde que são habilitados a prescrever. Físio farmacêutico nutricionista tem, acho que a Acho que biomedicina também né? que eu saiba vocês, né, os fisioterapeutas, dentista pode Dentista, prescrever, né, médicos. Isso, legal. E tem algumas áreas que estão estudando. Eu não sei exatamente como funciona pelo Conselho de Nutrição, mas é uma coisa que, como está em voga, né, estamos lutando por esses direitos. A Então, biomedicina também foi liberada pelo conselho. Bacana. Então tem alguns conselhos. Legal. A enfermagem também está na luta para ver se conseguem a liberação para eles estarem prescrevendo. Então a gente está tendo aí um ganho, mas precisa da prescrição de um profissional, sim. a pessoa que chega para a gente na associação, para a gente poder ajudá-la impreterivelmente, eu preciso ter uma prescrição médica para poder auxiliar a pessoa, né? Então, se ela não chega, por exemplo, um paciente que chega através da NIL, que já é uma profissional, tem alguns profissionais parceiros, né? A gente dispõe também para os associados uma avaliação médica gratuita, né? Para as pessoas poderem ter acesso. A gente tem uma agenda limitada, ali dispõe de alguns horários, mas para quem não tem, a gente disponibiliza também esse acesso, né? Bacana. Voltando à área da fisioterapia, a Nilmara me mostrou um caso que eu achei muito interessante, de um senhor de idade que estava aparecendo o osso. Acho que era no calcanhar, mas no tornozelo ali, né? Aquele das feridas? Daí através do tratamento com o óleo, né, foi praticamente a pele ali se regenerando, né? Sim. Cobriu ali e veio a cicatrizar posteriormente. Todo esse tratamento. Como que é feito esse tratamento com óleo? Existe uma porcentagem para cada paciente e tal? Tem, só que esse paciente que você está falando, o tratamento dele foi feito com uso tópico. Era um óleo de uso tópico, de se passar na pele. Certo. Não É um foi outro nem- tipo de... Não era nem o óleo de ingestão. É um caso de um paciente que ele é diabético, aliás, ele tem inúmeros problemas, e o rim dele começou a falhar, então ele começou a inchar muito, não tinha como Certo. drenar aquela água, a pele foi abrindo e foi virando feridas. E aí não estava conseguindo reverter com os medicamentos convencionais que o médico estava passando ali, de pomada, o tratamento que estava fazendo. Aí a gente iniciou o tratamento com um óleo de massagem, de uso tópico, né, da cannabis, e em 15 dias, se eu não me engano, praticamente já estava... Não vou falar que estava tudo fechado, mas já estava uns 60%, 70% bem melhor ali. Rápido. Coisa, ele tava aparecendo o osso. Não, né? tava feio dele, tava feio. Tava feio, Tava feio. literalmente. Tava feio dele. É importante, né? Que você falou um negócio que eu não sabia. Eu achava que era o óleo. É uma Não, mas pomada era específica. um óleo mesmo, na verdade, mas era um óleo de passar na pele. Não era óleo de tomar. Uma outra produção. Né? Era que a gente chama de uso tópico, no caso, né? Que é pra estar passando na pele. Aproveitando, quantos tipos de produto tem? Tem a pomada, Nossa, a gente acha muita tem coisa o no mercado. olhinho de gota. Tem que o que você toma, tem pomada, tem sabonete, que mais, gente? Sabonete. hoje em dia tem milhares mesmo de tipos. Tem esses tipos de uso. Tem o uso tópico, que é o uso que é através da pele. Tem o uso que você pode ingerir ele de diversas maneiras. E tem o uso inalado também, que é prescrito também para caso de dores vaporzinho, né? crônicas, do É o vaporizador. pomado, né? O inalado é o pomado, o famoso pomado. A diferença, a gente- assim, Fala. quando a gente toma, ele tem um processo de duração maior dentro do nosso corpo. Ele dura entre 8 horas, ele fica ativo dentro do nosso corpo. Quando você fuma, vaporiza a medicina, você vai ter um pico ali muito alto, rápido. Mas isso vai passar rápido. Então, o uso vaporizado é utilizado para, por exemplo, quem está em crise de fibromialgia, numa dor crônica, você vai vaporizar, você vai, mas ela vai passar. Crises de ansiedade, você já pode prescrever o uso vaporizado também. Então, o médico vai aconselhar qual que é a melhor maneira ali de você ministrar, como uso tópico, né? Pessoas que têm comprometimento hepático, também tem essa questão de você ingerir o óleo, né? Então, tem hoje em dia... Principalmente lá fora, nos Estados Unidos, tem milhares de produtos que estão sendo desenvolvidos, né? E com coisas recentes que a gente não conhece ainda. Né? De canabidioides que são novos, que a gente não sabe. Então, é uma coisa que está em bastante crescimento mesmo.
E lá fora também a gente acha bastante tratamentos que é feito com ela vaporizada, com ela fumada, né? Que não só tipo para ansiedade ou crise de dor. A gente já acha bastante estudo já para outros tipos de problema, porque até dependendo do país é até mais fácil, né? Por causa da legalização, da lei e tal. Então a gente tem bastante estudos também. Que até porque, querendo ou não, ainda tem aquela dúvida, né? Aquela preconceito. Eu não vou dizer preconceito, é mais uma dúvida, talvez. Qual que é a diferença do uso recreativo para o uso medicinal? Sim, Na verdade, não tem muita diferença ali. Não tem diferença nenhuma, na verdade, né? sim. Porque a pessoa, quando vai atrás de fazer o uso dela, normalmente ele tem alguma coisa ali que ele está querendo tratar, seja uma ansiedade, uma fobia social, alguma coisa tem ali por trás. Então, na verdade, a gente meio também tem que quebrar um pouquinho esse tabu de que quem fuma tá só se drogando, não tá se tratando. Não é bem assim. Legal. Uma vez um pajé me falou isso, pajé mesmo, que eles têm uma compreensão das plantas, né, diferente da gente. Então ele falou, tudo na vida, o que faz o uso da pessoa ser um uso compulsivo ou não, vai da intenção. Qual que é a tua intenção que você tem quando você vai fumar um baseado? Então se o cara tem intenção, segundo o pajé me falou, que ele tem por trás daquilo, é igual a que a Anitta estava falando do uso recreativo ou medicinal, não tem diferença, porque depende do sentido que a pessoa está buscando ali. Se ele está querendo ficar tranquilo, se ele está querendo se desestressar. Então, muito se perde, né, do sentido que a gente dá para as coisas. Quando a gente coloca um sentido para qualquer coisa na vida, a gente sai do automático, né? A gente escolhe o que é melhor para a gente. Sim. Então, se a gente tem uma intenção para qualquer coisa na vida, né, acho que é uma coisa para a gente refletir o que a gente está fazendo da nossa vida, das nossas escolhas. Então, se a gente põe um sentido naquilo, a gente escolhe o que a gente está fazendo, né? Tem uma coisa que acaba acontecendo, que até o Catito comentou, que, né, que quando ele teve o contato ali, foi por causa da mãe dele, que ele foi atrás, até de forma legal, isso e aquilo. Isso a gente acaba acontecendo com o paciente ainda hoje em dia. Tem muito paciente que vem atrás, que está fazendo uso de, né, tá indo, vamos dizer, atrás de forma legal, isso e aquilo, porque está tratando de alguma doença, ele ainda não sabe que ele pode conseguir esse tratamento de forma legal. E tem pacientes até que tem preconceito dele mesmo por ele estar fazendo isso. Então, tipo assim, eu já vi um caso de um paciente com câncer que ele fazia o uso dela fumada para ter a fome para comer. Porque, né, a químio, todo o tratamento acaba prejudicando isso. Então, quando faz o uso dela, tem a famosa larica, que aí é o que vai dar a fome, o pessoal vai comer. E esse paciente, ele comprava, né, na boca ali de forma ilegal, e ele tinha um preconceito gigante com ele mesmo, porque já era um senhor de idade, e ele tá tendo que fazer aquilo para ele poder comer. Então, o próprio paciente fica ali naquele dilema, aquele negócio que ele não sabe. Situação emocional também, né? Que é isso, que acaba também, às vezes, até agravando ali, porque ele fica naquele dilema com ele mesmo. Deixa eu só falar aqui rapidinho. Deu uma travadinha no YouTube, mas já está normal. E tem até uns comentários aqui. Depois você aproveita que você está de óculos. E essa letrinha eu não enxergo, não. A Daiane Souza, que podcast necessário, gratidão por existir pessoas como vocês, para levar essa medicina tão sagrada para muitas pessoas, ainda mais com pessoas tão ricas de conhecimento. Nação do Arco-Íris, gratidão. Eliane Melo mandou palminha. Deu uma travada, mas já tá normal. Já tá normal. Pessoal, pode mandar um oi. Eu ia perguntar para vocês assim, ó. Falou milenar, né? 2000 antes de Cristo, né? Aí depois a história veio. Que lacuna foi essa? Vou falar como leigo, né? Qual foi essa lacuna que agora, ou não, ou sempre teve essa parte medicinal, ou agora que está se expandindo, mas sempre teve o medicinal? Como que essa história aconteceu aí? Não sei, eu jogo pra mim. Tá? Por exemplo, como eu estava lendo esse livro do século XIX, que versam das notícias de jornais, isso era uma coisa marginalizada por ser uma coisa de preto, mas tinha boutique na Rua Direita que vendia o óleo. Sim. Então a gente via que isso talvez era um acesso, né? Que a gente conhece sempre foi difundido em algumas sociedades a prática da cannabis. Por exemplo, os árabes, né? O haxixe marroquino que falam lá. Não tem nada no Alcorão que fala sobre cannabis, fala sobre álcool. Então é cultural de algumas das sociedades a gente ter plantas que a gente trazem
conforto, que você se une em volta de uma fogueira para conversar. Pajé, né? Então isso passa de conhecimento mesmo. Mesmo conhecimento que o chinês tinha na farmacopeia dele, o pajé da Amazonas tem também. É. Então eles têm esse meio que existe, que o uso, então esse conhecimento que a gente tem tido hoje em dia dessa emancipação, quando se quebra um pouco do preconceito e você vai olhar para os benefícios da planta, é um pouco dessa luta que está tendo hoje em dia, recentemente, da gente tirar um pouco dela dessa categoria de droga, né? E colocar como uma substância, como o veneno da cascavel lá, que é o captopril. Né? Se você dá uma maconha para um moleque fumar de prensado com 12 anos de idade, isso vai ter um impacto no desenvolvimento dele, isso é fato. Então é como que a gente vai fazer isso na vida da pessoa, né? De uma coisa que a gente vê em toda esquina, vende essa droga. A gente sabe onde tem, né? E ao mesmo tempo a gente vive toda essa guerra, né? Então, que pessoas são presas e tudo mais, né? Então a gente falando um pouco desses direitos como as pessoas têm, quando prescreveram para mim lá atrás, a Constituição Federal, ela versa lá que todo brasileiro tem direito ao acesso à saúde. Então, através dessas questões, a gente vai se mobilizando, que chegou até eu poder ter o direito na justiça de plantar minha medicina, porque eu não tinha dinheiro para comprar o que o médico estava me prescrevendo, que sempre é importado. Né? Porque está até em voga em discussões do Senado hoje em dia. Por que a gente não pode privilegiar, ao invés de importar lá de fora, a gente comprar das empresas aqui do Brasil? Quer liberar? Uruguai. Professor, lá no Uruguai. Uruguai já é liberado. Sim. E nos Estados Unidos, alguns países, alguns estados, né? Estado. E na Europa? Alguns países. Alguns Holanda. países. Na Ásia. Holanda, né? Então, Holanda é na Ásia também, tem alguns países que são, se eu não me engano, na Tailândia E você falou do Congresso. E no Brasil falta o quê, assim? Porque o único da América Latina é o Uruguai, né? Eu acho que falta regulamentar isso que está em voga no STJ, né? Então, não é no sentido de liberar as drogas, no sentido de você regulamentar e criar os critérios. Como que vai ser os E critérios? quando fala isso, todo mundo... É essa frase mesmo, né? É liberar as drogas, né? Não é? Já vira um caos, né? A pessoa Não não é tem assim que tudo a turma errado. fala? É essa frase mesmo, né? Que você vai pensar que a Nossa, pessoa tá vai. fumando crack na frente da Não sua é? casa e tudo mais. e tem sempre essa comparação também, né? Quando a gente está falando sobre a maconha, sempre tem um que vem e compara com crack, compara com alguma outra droga, com uma cocaína, sei lá, que não tem nada a ver, não tem nem comparação uma coisa com a outra. Hoje em dia tem neurocientistas que falam, referente até essa questão da idade, que o José Mário estava comentando. Então, hoje, se você informar a população, né, se as pessoas abrirem os olhos para isso, vai chegar de uma maneira diferente. A criança realmente, abaixo do desenvolvimento cerebral dela, não pode entrar com uma cannabis onde vai ativar os neurônios, onde os neurônios ainda estão em formação. Sim. Então, você passa de uma maneira correta isso, como não foi passado, eu acredito que essa lacuna foi uma omissão. Foi uma omissão e uma opressão ao povo, a uma cor, né, a gente não precisa citar tudo aqui, mas a essa lacuna eu acredito que esteja ligado a isso. Porque ficou, né? A essa informação brecada, né, e um sistema onde foi feito para encarcerar, né, onde um sistema foi feito para oprimir aquelas pessoas onde tem, né, e tem direito ao acesso à saúde, elas têm direito, né, a mãe, né, dentro de uma condição econômica onde ela não consiga, ela ter caminhos onde ter isso. Sim. Né? Hoje estão se discutindo o quê? Se a associação vai poder ter essa liberação de cultivo, onde tem associações grandes hoje no Brasil, lutando por isso, fazendo essa parte aqui. Então, eu sou muito grato a todas as associações, todas as pessoas que estão dando essa cara, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Né? Para que isso chegue e não fique só farmácia ou associação, ou farmacêutico ou associação, onde a gente veja a pessoa, o ser humano, as famílias que estão precisando. A gente não está falando de liberação das drogas aqui. A gente está falando das pessoas terem acesso a medicamento. Viu? E aqui eu vou fazer um pouco o advogado do diabo, né? E se uma grande farmacêutica aí, sei lá qual, grande farmacêutica, de repente queira fazer, aí vai liberar rapidinho, né? A gente já tem, na verdade, algumas farmacêuticas Não é? que fazem, porque a gente tem, na verdade, eu não vou lembrar o nome daquele medicamento que tem na farmácia. Mevatil? Mevatil. A gente tem o Mevatil, Nevatil ele é um medicamento que é alopático, né, vendido na farmácia, e já faz muitos anos que ele é Sim, liberado, o né? meu irmão, ele é renal crônico desde os 14 anos.
né? E depois de um tempo que a gente foi, né, a correr atrás de uma legalização, vamos dizer, para ele ter direito de usar cannabis, né? Então primeiro você pega um médico para te prescrever receita e laudo. Depois, para você ter acesso ao Mevatil, você tem que entrar na Anvisa com o CRM desse médico, para você poder fazer essa liberação, para você poder importar o Mevatil. O Mevatil na época era R$ 2.800. Hoje eu não sei quanto que tá o A Mevatil. base do Nevatil é a cannabis. É somente um princípio ativo da planta. Um Que é o princípio. que a farmácia geralmente faz desde a época de Rockefeller, né? Ele pega somente um princípio ativo, que é o CBD, e fala que só aquele CBD que é bom. E não é. A planta hoje ela é full spectrum. Ela tem vários endocannabinoides, tem vários estudos mostrando que essa junção de todas essas prioridades da planta, realmente tem pessoas que se beneficiam melhor. Então você não pode só falar que o CBD é bom nessa planta. Para casos específicos, sim. Como hoje nos Estados Unidos tem pessoas que ela sai de casa em casa, ela tem os pacientes específicos dela e cada um tem o seu medicamento. Hoje o Brasil não está assim por falta de um olhar, né, de carinho com essa população. Que é o respeito que eu tenho com essa planta, que é o que o Zé Mário tem, que é o que a Nil tem quando ela procurou a gente. Né? Interessante, né? Deixa só eu colocar mais uma coisinha aí. Sim. A gente estava falando, né, da proibição, isso e aquilo. Antigamente, a gente encontrava o cigarro de maconha para comprar na farmácia. Era vendido Verdade, cigarro de maconha para vender, que era usado para asma, insônia e tinha mais uma coisa que eles Por isso que recomendavam. é o lance da gente entender por que uma indústria, né? É difícil responder essa Não pergunta é, se a gente for cara. pensar. O que uma indústria, que é uma indústria que geralmente vai estar com um controle financeiro ali, vai querer que uma planta que tem esse potencial gigantesco, que as pessoas não precisam tomar remédio. Então, é uma questão... Você faz na sua casa. Não na maldade. Tratamento. Mas a gente fala, por exemplo, a gente estava falando aqui agora há pouco, que no passado tinha muito preconceito com as plantas. Quem estão aqui em casa ouviram também falar que a maconha é a porta de entrada para as drogas. Isso é uma crença. Hoje, irmão, é de verdade. Dentro da psicologia, a gente vê que alguns estudos mostram que a cannabis é uma porta de saída das drogas. Porque quando você vai tratar uma pessoa que está dependente, você não é interessante você trancá-la dentro de um quarto. É legal que você ensine ela a se socializar. Então, nessa redução de danos, às vezes a cannabis dá dignidade para uma pessoa poder enfrentar essa questão da compulsão, que é muito séria. Então, estudos eram enviesados no passado. Você pegava um cara que fumava maconha, mas tomava pinga, fumava e pegava um dado ali torto. Né? Então, a gente vai trabalhando tudo isso, a gente começa a se posicionar sobre certas coisas, né? Como a gente, em algum momento da vida, pegou esse lance da cannabis pra gente lutar a respeito e defender. Né? Então, por que a gente precisa pegar o CBD isolado? A gente defende, né? E tem muitas pessoas que a planta inteira tem um potencial terapêutico. Ela inteira, tem uma dosagem única. Que você vai ter, pode ser diferente da dele, que é diferente da minha. Sim, mas a planta sim. vai sim, toda inteira. Tem coisa que a gente nem conhece que está ali dentro. Sim. Então, dentro da nossa associação, a gente trabalha com óleo com espectro. A gente vai desenvolver alguns produtos, que a gente está bem no começo, a gente começou esse ano a trabalhar, né? A gente está com plano de desenvolver alguns produtos, né? Com um teor um pouquinho mais elevado de CBD, algumas caracterizações que os médicos vão criando convenções, né? De padrões de como dar, para a gente poder atender, né? Mas é uma porta de saída, não uma porta de entrada, né? E assim, é só uma informação interessante. A gente tem um sistema no nosso organismo que ele é todinho feito para receber a cannabis, que é o sistema endocannabinoide. Nem tanto que a gente brinca que a gente tem uma maconha interna. Só esperando. Bacana. louco Porque isso, né? esse sistema Os animais endocannabinoide... os Os animais também. Todo Esse serviço, né? sistema endocannabinoide, ele produz no nosso organismo os endocannabinoides, que são irmãos ali dos fitocannabinoides. E é por isso que ela é tão benéfica para o nosso corpo. E às vezes tem até muito medicamento ou muita planta que o pessoal não tem medo, que toma ali à vontade e não tem noção do perigo que faz, coisa que a cannabis não vai ter esse mesmo risco que outras plantas têm. E aí, Interessante, professor, hein, cara? tem A gente galera, chegando aí, né? tá chegando, tá mandando um oi, um salve aqui. A Alma Kush, acho que é assim. Boa noite, Al. A Glauber Marques, salve Teca. Alice Feliciano, salve. Nação do Arco-Íris.
Mandou no Ihu, a galera tá aqui. Galera, manda pergunta aqui pra eles, tudo. Vamos interagir aqui no nosso A live. associação você falou que tem quase um ano. A gente fundou a associação legalmente, né, em janeiro desse ano que a gente saiu o nosso CNPJ, né, que a gente conseguiu registrar no cartório, né. A gente já vem de uma trajetória aí de algum tempo de trabalhar na área da cannabis, né. Eu fundei uma outra associação um tempo atrás, junto com alguns amigos. Sempre tive muita amizade. O Isaías é um irmão aí de muitos anos e a gente tinha sempre esse ideal de fazer um produto, né, de qualidade, né? Existem várias associações hoje em dia, existe uma competição até. Então a gente, vendo o potencial ali da planta, a gente quis trazer aquilo com o maior cuidado que a gente podia de trazer um produto bom, né? Criando alguns diferenciais ali. Então a gente começou esse trabalho, né, em janeiro desse ano. A gente está num processo judicial, né, que a gente está angariando agora um direito da Anvisa para a gente poder ter o cultivo da associação, em nome da associação. A gente começou porque eu tenho meu habeas corpus de cultivo, ele também. Sim. O Alma, né, o Reinaldo que está aí presente, Sim. é o nosso um dos diretores ali da associação. Então a gente começou essa luta nesse ano, né? Então a gente tem alguns diferenciais que a gente criou um produto, né, bacana ali para as pessoas pensando nisso, né? Então a Makana vem com essa proposta da gente poder dar o melhor, né, do que a cannabis pode oferecer num preço social, entre aspas, ali que dê para as pessoas arcarem com isso, né? Então a gente tem essa proposta que eu comentei antes, essa parceria com a ANIL, com o médico, que a gente dá essa avaliação gratuita para a pessoa, porque às vezes é difícil, né? Essa área, um médico hoje em dia, você passar numa consulta, o médico vai se perceber, às vezes é R$1.000 uma consulta. Quem tem R$1.000 para você pagar numa consulta médica? Entendi. Então a gente tem, né? Precisa ter 1.000 pacientes. A gente tem em torno de 100 pacientes hoje em dia que estão sob os nossos cuidados. A gente precisa crescer para a gente poder chegar nesse número, para a gente chegar na justiça e conseguir esse direito para a gente poder fazer esse investimento, né? Poder baratear um pouco o preço do nosso produto também, quando a gente ter acesso a essa plantação, que é essa falta de regulamentação que ainda existe no Brasil. Não tem um caminho que a gente tem que fazer, para você abrir uma associação cannabis, você tem que fazer isso, você tem que lutar. Você tem que entrar na justiça e criar uma condição para você poder trabalhar, Agora né? eu tenho as famílias aqui. Então a gente E a tem... gente faz. Então, né? É assim que tem várias associações fazendo hoje no Brasil. E tem várias famílias aí se beneficiando disso. Mas deixando uma observação aqui, é lógico, a gente está aqui, né, com a Makana Ancestral, que é só uma observação. O nome Makana, ele é angolano, né, erva sagrada. Então o nome Makana é isso. Então a gente não somente estamos aqui para vender esse medicamento, mas sim dar caminhos à família. Né? A família quer ter acesso pelo SUS. A gente vai ter um advogado ali, que é parceiro, que vai dar esse caminho para ela poder conseguir. Legal. E aí ela vai e consegue. Né? A gente tem uma paciente, se ela estiver assistindo a gente aqui, né, a mãe do Cauã, que ela conseguiu o remédio pelo SUS depois de alguns meses que eu já estava acompanhando ela, antes de abrir a Makana. Né? E ela conseguiu pelo SUS, então eu parei de fazer a doação desse remédio para ela. E quando acabou do SUS, ela precisou realmente parar de dar a medicação para o filho dela, para ela realmente ter outra perícia para comprovar que para ela conseguir um novo medicamento pelo SUS. Então a gente entrou novamente fazendo essa doação para ela, para que não parasse isso. Já faz 6 meses isso. Então, não somente estamos aqui para a questão, né, se a pessoa estiver ali, a gente precisa auxiliar para ter esses caminhos. Então, isso é importante. A gente também. deixa como meta 10% de quem chega até a gente de poder ter essa possibilidade do acesso ao tratamento, né, de uma forma social, até gratuita. A gente analisa o caso, né, dependendo da questão, a gente faz uma triagem. Então a gente tem algumas ações também junto com a população indígena, que a gente ajuda alguns indígenas, e vamos desenvolver algumas questões ali na região, que a associação fica no município de Itapevi, né, para as pessoas que precisam e não têm como custear. Mas também para ter esse trabalho a gente precisa também das pessoas que custeiam. Então a gente está nesse trabalho, né, de formiguinha, graças a Deus, né, crescendo a cada mês, levando, né, um pouco de informação, uma pessoa que tenha
uma melhora, ela conta para ti, ela conta para a irmã, ela conta para todo mundo, né? Então, é um trabalho que está crescendo, está em constante evolução, mas tem muito a ser feito ainda, né? Como se diz, é a melhor propaganda, né? O boca a boca, né? Não é? Daí vai criando. E é até interessante você falar das associações que tem bastante competição. Isso é bom, eu acho que é bom. Porque Claro que também aumenta, né? Porque é um mercado que a gente não tem informação. Por exemplo, tinha gente que pegava medicina de prensado para você fazer óleo, né? Que prensado eles pegam uma maconha no pé, que é uma planta, né, com várias estruturas, junta tudo com terra, prensa ali para você. Então a gente pegando, né, Entendi. e fazendo esse trabalho de qualidade, pra gente poder oferecer isso quando a gente conheceu a Nil, né? A gente conheceu numa feira canábica, conversando. Ela é paciente canábica, eu mostrei na época um óleo que eu tinha feito pra mim, ela falou, nossa, que bacana, ela gostou, sentiu o gosto daquilo, então a gente faz um trabalho para isso, né? Para sempre conhecer um pouco mais, tá sempre nessa constante evolução, de entregar o potencial sagrado mesmo, que a gente acredita dessa planta da natureza, não da planta, também é religião, né? Mas a natureza, tudo que é natural, que Deus criou, é sagrado, né? Então tem um potencial O ali. pessoal brinca, né? Brinca, mas falando sério, né? A nossa floresta tá aí, né? A cura para várias doenças estão ali. Então, E tem a flor também. Na verdade, o que usa para fazer O tanto óleo. o óleo quanto para fumar é a flor, não é a folha. Que é raríssima. Porque quantas flores. Aí eu sei. eu devia ter trazido, não me atentei, eu devia ter trazido para mostrar. Parece com o meu brinco aqui, ó. A É. flor parece com o brinco meu aqui. É. Tá, mas Isso é aí é pra você é já considerado- deixar uma vez, Você não trouxe óleo, nada? considerado Olha, pequeno. Olha, eu trouxe. Acho que Se você for analisar, é uma flor pequena, então. Aí é extraído Mas o óleo. uma planta dá quantas flores? Depende. Mais ou Hoje, tem algumas associações hoje que tem a liberação do cultivo, fazem outdoor, né? Então, tem plantas que pode tirar, depende, 100 gramas de uma planta. Ó, Nossa. mas esse É que ele pouco, falou, por isso que- outdoor, é plantação direto na terra, direto no sol. é. Sempre as pessoas que param dentro de casa em estufas, com luz. Uma planta de outdoor plantada na terra, você pode colher 5 quilos de uma Ah, planta. mas aí é... Casos raros. É. Pode chegar. Pode chegar. Pode pegar 1, 2 quilos ali, uma produção mais ou menos. Uma planta já de interior, se você tirar muito dela, você vai tirar, sei lá, eu no meu caso, o máximo que eu tirei numa planta interior foi 300 gramas. Mas Aí foi ela um caso, morre, aí ela morre, morre tem e que começar de novo. encerra o Sim, ciclo. e tem que levar também em consideração o tempo, tá? Não é jogou lá na terra, Já já, nasce. em 3 semanas É, tanto. essa- Tá? Feijão. Essa planta demorou uns 6, 7 meses para ela chegar no processo final, maturada, Você para a gente tirar secar. 300 gramas. Isso, Tá vendo? não é tão fácil. Mas para assim, você não. ver, para ter noção, o meu habeas corpus de cultivo, quando foi de acordo com a minha prescrição, eu tenho o direito de ter 74 pés de maconha por ano para poder fazer a minha medicação, na proporção que que o médico me prescreveu. Sim. Então é muito complexo, são várias variáveis que entrega ali, a gente colhe que planta, né? Mas às vezes vem calor, frio, interfere no produto. Então é um grande desafio mesmo que a gente tem para poder entregar essa medicina de qualidade, né? Diante dessa falta de apoio, né? É uma luta que a gente faz todo dia mesmo para poder fazer com carinho ali e trazer com qualidade. Você já imaginou, por exemplo, se ele tem uma autorização, né, para cultivar e produzir em alta demanda? Cara, ele consegue também abaixar o custo. Porque esse que é o A lance venda. do custo. Porque tudo que o SUS compra hoje não é comprado no mercado nacional porque não existe regulamentação. Tudo é importado Importado. da indústria farmacêutica de fora. É, né? Então não existe uma lei, por exemplo, tem a Isso aí Abrace, pega aqui, tem leva- associações na Flor, tem várias associações no Brasil que fazem trabalhos lindos, com produtos de qualidade. Hoje falaram para mim da Abraço. A Braskem É. é a maior no Brasil. É a primeira, né, que teve no Brasil, Primeira, Cassiano, né, que tá à frente ali, faz um trabalho maravilhoso, que abriu a porta pra gente existir, né, então deu os caminhos ali. Então se a gente tem, hoje em dia o meu produto a gente comercializa ele por R$300, né, se eu tenho uma plantação, o que é isso? Ele podia custar R$50, né, então, mas para isso a gente precisa ampliar, né, e chegar e difundir mesmo, porque quem tem acesso, quem tem como pagar R$300 hoje no nível Brasil, você fala de todas as classes sociais, né? Então, isso é uma meta mesmo, um sonho de poder popularizar, né, o acesso. Ó, a essa a medicina. Alma Purch, ela fala que uma planta inteira tem em média 40 a 100.
Flores. E a Cássia Ribeiro, viva a erva sagrada, é isso mesmo. Gratidão, Macana, transformando vidas. A galera tá aqui, ó. Viu, mas posso amarrar uma pergunta aí? Para as crianças. Não. Para as crianças que têm síndrome, várias, não vou citar uma síndrome, que tenha o autismo, né, o TEA, e o que vocês falam sobre esse público, assim, criança, adolescente, jovem, né, que tenha essas... Bom, eu vou falar uma experiência minha, mas acho que é capaz até deles terem mais eu do que eu. jogo para vocês e daí você, desse público, assim. Eu, na verdade, assim, o meu público não é muito crianças, mas eu tenho pacientes, crianças que têm, até trata TDAH, TEA, e assim, e é impressionante a diferença, o relato da mãe, sabe? A diferença da criança, que é uma criança que realmente não parava um minuto, ele acabava sendo violento com os amiguinhos de escola, aquela situação toda que a gente sabe, né, que acaba convivendo ali, quem tem uma criança com TDAH, com TEA, e escutar o relato da mãe é muito bonito, porque quando a mãe veio atrás de mim, ela estava naquele desespero que, na verdade, ela já estava entrando em depressão, porque ela já não sabia mais o que fazer. Ele estava na dose alta, mais alta que ele podia do remédio, só 4 anos, sabe? Estava naquela coisa, ela estava realmente num desespero. E hoje é muito bonito ver ela relatar o jeito que ele tá. Que ele tá tranquilo, que ele consegue prestar atenção na escola, a professora manda bilhetinho falando que ele tá bem, que ele tá... Ainda tem uma coisinha ou outra, até porque é criança, né? Criança é criança, mas... assim, a diferença de ver de quando ele começou para agora é impressionante de ver a evolução que ele teve para melhor. Eu acho que, assim, Bacana. Legal. Eu tenho alguns casos, né? Eu trato direto com a mãe ali, né, do paciente, esse primeiro contato diretamente comigo, né? E são vários níveis, né? Assim, pelo menos o que a Macana está tratando são mais autistas, né? Acima de 4, 5 anos. Né, onde a gente pega casos de mãe solteira com 2 filhos autistas. Um de 4, um de 8. Então, nível 5, que é problema com textura de alimentos, problemas com hiperativo. Ele é muito ativo, né? É uma criança muito ativa. Então, muitas das vezes a mãe tem que deixar o filho para ser medicado em outro lugar, porque ela tem que sair para trabalhar. Então, a gente pega esses casos e os relatos os mais emocionantes possíveis, né? Não estou aqui porque tem várias associações fazendo trabalhos lindos e é a planta. A gente aqui só está sendo um mero transporte para ela, né? Porque é ela, né? A gente está aqui devido a ela. Então, essa planta traz mesmo uma diferença assim, para as mães que têm filhos com epilepsias refratárias, que são epilepsias assim, onde é difícil para a mãe ver, o filho tem mais de 10, 15 convulsões, né? Então, às vezes remédio Eu convencional. ouvi um caso desse daí de convulsões também, que a pessoa, uma criança tinha de 3 convulsões por semana. Agora, depois do tratamento, uma convulsão por mês. Então, isso é pouco ainda. Porque no tratamento, diários, né, tem- uma coisa interessante que quando a gente toma o óleo, não é uma brisa, assim, fica loucão quando você toma o óleo. O tratamento, até que as pessoas falam para dar para criança, mas você vai chapar a criança. Não, existe uma análise de um custo-benefício ali que o médico vai fazer se vale a pena você inserir aquilo como qualquer outra droga que não seja droga mesmo, de farmácia, tipo Doril. Né? Você vai fazer uma análise se é um custo-benefício. Eu tive um relato essa semana retrasada de um paciente que eu atendo no consultório, né, que eu tenho minha carreira fora da associação, no consultório como psicólogo, um relato de um paciente que, assim, o psicólogo não fala o que a pessoa tem que fazer. Eu não falo nem para ninguém que ela tem que fazer tratamento com cannabis medicinal quando ela me procura no consultório para fazer o trabalho com psicoterapia. Mas um adolescente, entre aspas, ali com seus 18, 19 anos, com um caso de hiperatividade, tem diagnóstico por um neuro, toma medicação, né? Ele toma medicação ainda forte pra caramba. E ele contando um relato que ele saiu com uns amigos e tal, e tinha maconha e ele fumou. E ele deu um relato, assim, impressionante. Ele falou assim, sabe, Zé Mário, na hora que eu fumei, parece que ligou uma chave na minha cabeça.
que eu parei de pensar tanto, assim, de um jeito e tal, e ele ficou bem em uma semana, assim, só de ter dado um peguinho ali, né, e eu fiquei pensando, assim, não é meu papel eu orientar, né, ele até foi pro caminho, a mãe acho que procurou alguma coisa, ele conversou com a mãe a respeito disso, e de ver, né, como que às vezes numa situação dessa, pode mudar uma vida, né, de a pessoa que tá sempre ali, se sentindo incompreendido, né? Não se enquadrar num lugar com aquele pensamento acelerado, algo que dá uma paz. E o que acontece neurologicamente que dá essa paz, que dá essa calmaria aqui? Isso é uma coisa que a gente pode conversar várias horas, mas tem o que o Canil falou desse sistema endocannabinoide, que todo ser vivo tem, né? Como o Canil falou. Endocannabinoide. Isso. Então, quando você regula esse sistema, o corpo ele começa a funcionar de uma maneira melhor, né? Então, Esse sistema é do corpo. Então, ele vai reger todos os outros sistemas. Ele tem ação no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, nos órgãos, nas musculaturas, pele, tudo. Então, Sim. a gente tem receptores dele no corpo todo. Quando ele está em desequilíbrio, a função dele no organismo é gerar homeostase, que seria isso, o equilíbrio. Então, quando ele está em desequilíbrio, ele vai gerar alguns problemas, seja físico ou emocional. E, na verdade, o que a cannabis vai fazer é regular esse sistema. Então, quando a gente faz o uso dela, a gente regula esse sistema para a gente poder ali, a maquininha voltar a funcionar de uma forma correta e Interessante, equilibrada. A gente estava Então, é falando por isso. do autismo. O autismo é um desequilíbrio, Sim, um sistema. Tá Por isso que quando a criança toma, ela fica mais tranquila, ela vai comer melhor, ela vai perder essa questão da textura, porque o sistema dela está em desequilíbrio. e é até por isso que a gente fala que tem muita gente que faz uso recreativo, mas é medicinal. Nem sabe que está fazendo bem. Porque acaba acontecendo isso que o Zé acabou de relatar, entendeu? Ele tá ali com a mente a mil, não sei o que, aí ele fuma ali, pronto, calmou. E é até engraçado, até ele tava contando do relato, eu tava lembrando que eu tive um relato de um paciente também, mas esse não era adolescente, ele já é adulto. Mas ele, na verdade, tem uma dor crônica que ele já passou em milhões de especialistas, eu mesmo já faz acho que uns 3 anos que ele vem comigo, e sabe aquela coisa, não sei o que faço com ele, já falei pra ele, eu não sei. E assim, ele já fez o uso de um óleo de cannabis, só que ele não conseguiu manter o tratamento devido ao valor. Sim. E aí ele teve, né, uma experiência ali que um amigo dele deu um baseado pra ele. Que falou, não, você tá com dor, você tá incomodado, você tá estressado, tô dando de presente pra ele um baseado. E aí teve um dia que ele tava lá com dor, não sei o que, e ele entrou em contato comigo, ele falou, Nil, eu tô 1 mês com o baseado guardado aqui e eu tô com medo de fumar. Eu falei, mas você tá com dor? Ele falou, tô. Eu falei, tá aí, não tá? Eu falei pra ele, ele falou, tá, eu falei, experimenta. Aí ele fez o uso e tal. Aí no outro dia ele mandou mensagem pra mim. Ele falou, Nil, acho que não deu certo. Eu falei, por quê? Ele falou, eu não senti nada. Os outros falam que fica doido, fica vendo. Não aconteceu nada. Eu falei, mas o que você sentiu? Ele falou, eu fumei. Ainda até foi engraçado, que aí eu vi ele pessoalmente, ele fez assim pra mim. Nil, eu fumei, eu senti que fez assim, ó. Ele falou, a minha dor sumiu. Eu tava estressado com a esposa, eu relaxei. Eu fiquei tranquilo. Eu falei, então, é isso. É isso que ela faz. Eu falei, não tem? Ele, mas falaram pra mim que dá tontura, que dá... Eu falei, não é nada disso. Eu falei, Vê coisa. não vai acontecer nada disso. Eu falei, é isso mesmo, relaxa. É Ele falou, muita história, né? ele falou, eu dormi bem aquela noite, eu acordei bem. É isso, entendeu? Então, na verdade, igual eu já tive também experiência com paciente que às vezes a gente orienta, ó, é 3 gotas, cai 4. Nossa senhora, ele vem desesperado atrás. Meu Deus, tomei 4 e agora eu vou morrer. Nossa, Não vai. Então, Nossa, é muito, assim, tem muito aquele, vamos colocar um preconceito ali que as pessoas têm, tem muito esse medo e não é tudo isso. Agora, assim, deixa eu fazer um comentário que eu tava vendo o Catito e o Zé falar. Vocês perceberam que quem mexe com ela, quem gosta dela, o amor que fala dela? Como que Sim. fala com carinho? Fala, né? Vocês perceberam Verdade, isso? isso é mesmo, cara. Então, só lembrando aqui esse assunto que o Canil colocou, que é muito importante, porque as pessoas que não fazem uso da planta, ela é uma planta, ela tem ali as suas prioridades. Ela vai assustar. Ou porque alguém falou que ela vai ficar louca, ou muitas das vezes por fazer bem e ela ficar sem tomar, ela vai achar que tá viciada. Sim. Então, olha isso. Então, a gente tem que chegar no momento de ter um psiquiatra,
Eu espero que chegue esse momento no Brasil, porque é uma planta onde você não tem um conhecimento do que você vai fazer uso, então você vai fazer um uso de uma planta que tem um poder ali que você não sabe. Então, tem pessoas que realmente precisam dessa informação para que ela entenda que é isso mesmo que a planta está fazendo com ela. Né? A gente não está aqui para fazer apologia, né? Estamos aqui para defender essa planta, que é isso que ela traz, que é esses relatos que a gente está dando aqui, que é o que a gente vive, que é o que eu vivo há 6 anos com ela. Legal, tem uns relatos aqui, ó. Deixa eu ler pra vocês. Bora lá. Vocês querem Alice- comer salgadinho? Verdade. Eu tô só vendo essa costelinha com limão. Momento original. Pode escolher aí, galera. Vamos abrir. Como é que é? Pior que isso aí vai. Pegou já pegou. Vai Ó, ter que vir no dia de leão. Já. Alice Feliciano. Como todo tratamento externo que vem de fora, é preciso mudar um pouco o estilo de ida. Geralmente está mais ligado à alimentação e seja qual parte for, precisa ser investigada pelo médico. Alice ainda é a macana ancestral, tem um médico que também é nutrólogo, é isso? Que faz toda essa investigação. Isso, o Dr. Fábio. Alice, quem que é Alice? Alice é uma amiga nossa, companheira, né, do Reinaldo, que é o nosso... diretor da associação diretor. também. Ela Legal. colocou um ponto importante aí, né? Porque a gente tem um irmão muito querido que é o Dr. Fábio. E ele sabe que somente, né, não Muito só bom, a hein? cannabis, Abre o pacote. Espalha aí, galera. É mas boa demais. todas as plantas hoje, né, ela tem a sua prioridade, né? Como as de uso tópico, o uso da copaíba, do sangue de dragão, né? Então, ele faz essa junção. Ele, nesse acompanhamento, ele não dá somente... se você tem a pressão alta, né? Eu vou dizer aqui o caso do meu pai. Né? O Dr. Fábio atendeu meu pai, ele foi tirando aos poucos o idantal e o losartana, mas ele não deixou só a cannabis para ajudar nessa questão da pressão. Ele colocou um suco de beterraba, com limão, com pepino, várias outras coisas, que isso ajuda. Né? Então, é essa colocação que a Alice está falando. Ela que tá falando ele aqui. é muito carinhoso assim, com as pessoas que passam, ele não fala só de cannabis. Ele fala da sua alimentação e do que você está fazendo para que isso também te ajude. Legal. Né? Ele colocou um ponto importante. A cannabis, ela ajuda em muita coisa. Só que ela não faz milagre. Sim. Com certeza. Então, tem muitos casos que, às vezes, a pessoa vem com aquela ânsia, não, porque vai melhorar, eu preciso, porque meu vizinho toma 2 gotas só e já tô ótimo, e eu quero, e não sei o quê. E aí chega ali, começa a tomar no primeiro mês, na primeira dose, não é o que ela tá esperando, a pessoa acaba desistindo, você fala, mas você precisa procurar um psicólogo, você precisa fazer uma atividade física, você precisa... E a pessoa, não, ela quer só que aquilo resolva. E não é bem assim também. Incomodado Ela- também, né? Porque pra gente resolver uma coisa assim, não é uma coisa simples. É, não. Tudo é, por exemplo, a ansiedade, que é uma coisa que eu conheço, mas ela é muito complexa, né? Então, pra pessoa falar em cura, né, e cria essa expectativa, ela cria uma condição de sofrimento para ela. Sofrimento é quando a gente quer algo que a gente não consegue pela vontade, você vai sofrer. Você quer ficar bom e você não consegue. Você tá fazendo tratamento buscando. Então é expectativa. Não é um milagre. É uma medicação, como várias outras no mundo, que também não servem para algumas pessoas. Tem gente que não pode tomar, sei lá, né, Doril, que estão alérgicos a alguma coisa. Tem gente que também tem hipersensibilidade, são pouquíssimas. Mas não é para todo mundo. É. Então a gente defende o poder de escolha, né? De eu achar o que é melhor para mim e poder escolher o que é melhor para mim, literalmente, né? O Glauber Marques, a cura vem da natureza. A Daiane Souza, vocês não são apenas o transporte. A Macana, como é que pronuncia? Bacana. Macana. A Macana nos trata, a família do autista. A família do autista, como que parece. É Ela, a né? Daiane. Com toda a humildade possível. E muitas das vezes nos traz palavras de conforto e esperança. A Macana nos entrega muito. Aline Flor, gratidão por toda a dedicação a transformar vidas. Viva a Macana ancestral. Cara, legal, hein? Agora dá uma de youtuber aí. É engraçadinho. Esse pessoal que tá acompanhando. Essa galera que tá aí agora aqui, por favor, se inscreva no nosso canal SB 24 Horas aqui do Iron Podcast. E já toca o sininho, eu quero ver o sininho aqui colocando. E toda semana nós estamos assim. E o papo é desse nível aqui mesmo.
o Iron Podcast. Então acompanha aí, galera. A Eliane Melo, Itália. Ela da Itália, vocês conhecem? Conheço a Eliane. Eliane é uma irmã muito Ela querida tá lá nossa na Itália? também. Ela esteve lá agora recentemente para ver uma sobrinha dela. encontrar Ela alguém. escreveu aqui, Itália, aqui. Mas é isso aí, galera. Peço pra vocês se inscreverem e tocar o sininho toda semana. Como que é o nome dela? Eliane Melo. Eliane Eliane. Melo. Eliane Melo. Bonacera. Lá sim, Eliane. Vai quer falar que ele sabe. Tô aprendendo. Eu tô aprendendo. É, italiano. Palmeirense porcado. Italiano, né? A gente ouve falar muito também Alzheimer, que melhora, a pessoa começa, Pô, né? é verdade isso aí. Gente, eu tenho um caso que eu acompanho de Alzheimer que, olha, é bonito, viu? É bonito de ver. É um senhor de 95 anos que ele tem um Alzheimer já bem avançado. E assim, eu não sei se eu admiro mais ele ou se eu admiro o neto dele por tudo que faz ali para estar ajudando o povo. Mas ele estava em estado vegetativo na UTI e hoje em dia ele está falando, ele está super bem. Outro dia até o neto dele mandou um vídeo dele jogando a bola na cabeça da fisioterapeuta. Ele está super bem por causa da cannabis. E até é um caso legal porque esse neto, ele morava no Japão, o neto, ele voltou pro Brasil para cuidar do vô. E aí, ele começou a dar cannabis pro vô, escondido da família, porque a família não aceitava. Acontece muito. Tinha hein? o preconceito. Tinha o preconceito, então a Você família vai não começar a aceitava. falar, né? Pois é. E o médico que tratava o vô também não, pra ele não, imagina, você tá louco, tá querendo drogar seu vô, não sei o quê. E ele insistiu, ele foi, começou a fazer o tratamento, o vô foi evoluindo, o médico foi vendo a evolução, foi tirando os medicamentos alopáticos, e ele foi cada vez evoluindo mais, até que ele teve um problema, que até foi nessa fase que eu acabei conhecendo ele, que ele teve um problema que agora eu não vou me recordar o que é, e ele foi parar na UTI. E aí, na UTI, ele acabou ficando sem óleo e o vô dele foi realmente piorando. Foi. E foi aí que, na verdade, eu conheci ele nessa parte aí da história. Ele começou a dar o óleo escondido pro vô dentro da UTI, coisa que a gente não orienta a fazer, tá, gente? Por favor, conversem com o médico em casos assim. Isso aí. Mas foi o que aconteceu ali no caso dele. E o vô começou a ter uma evolução assim fantástica ali dentro e os médicos começaram a se questionar o porquê, porque foi muito rápido essa evolução que ele teve do nada. E aí ele falou o que é que ele estava fazendo. E aí os médicos viram, acabaram, né, autorizando ele dar o óleo. Nesse meio tempo, o vô também teve a herpes zoster, não sei se vocês conhecem a herpes zoster, que dá aquelas feridas, às vezes no rosto, no braço, que estoura, sim. isso. Ele teve também foi tratado com óleo de uso tópico, né, para passar ali nas feridas. E aí esse vô saiu da UTI praticamente em estado vegetativo, porque ele não andava, ele só ficava ali na cama. E continuaram o tratamento com a cannabis dele. Hoje em dia ele anda com apoio, ele não está andando sozinho, até porque ele já tem 95 anos de idade. Mas ele se comunica, ele lembra quem é o neto, ele lembra quem é a esposa dele. Coisa que no estágio que ele está do Alzheimer, outros pacientes que não fazem uso, a gente não vê acontecendo. Então, realmente, ele tem, assim, um efeito magnífico. E não só no Alzheimer, como no Parkinson também. No Parkinson ele também tem... Isso, ele ajuda a diminuir a tremedeira, a dor, porque acaba ficando com a musculatura mais rígida, então fica dolorido ali aqueles locais, então ela melhora isso. Tem pacientes também que acaba... O Parkinson começa com dor no braço? Não necessariamente. Não, né? Porque na verdade assim, né? É devido o nervo ali, você Também tá não é movimentando. todo paciente que começa a tremer. Tem paciente de Parkinson que demora para Demora. começar a apresentar o tremor. Então vai depender muito ali do estágio que se identifica, tem várias coisinhas, né? Mas ele ajuda muito, tanto em questão de dor quanto do tremor, a dormir melhor, que normalmente o parkinsoniano não dorme muito bem, não se alimenta muito bem. Então ele também ajuda nessas questões. E até para a demência senil, né? Que não é o Alzheimer, mas é aquilo que com o passar do tempo a cabeça vai ficando ali meia ruinzinha, né? Então ela também ajuda nisso. Até uma coisa, né? Tem aquele mito de que a maconha mata neurônios. Exatamente. Nossa, é verdade. Não é verdade. Esse assunto aí. Na verdade é o contrário. A pinga mata.
Mas a maconha, na E a pinga verdade, legalizada, meu. a maconha, na verdade, ela causa neurogênese. O que que é isso? Ela vai ajudar a criação de novos neurônios no cérebro. É o contrário. E essa história aí do matar neurônios é, na verdade, um mito por causa de um estudo científico que a gente teve lá nos Estados Unidos, na época que o Nixon era presidente dos Estados Unidos, aonde ele colocou máscara de gás em macacos e ficou fazendo a queima de maconha ali por, né, horas seguidas ali. E era para esses macacos, em teoria, viver semanas. E eles viveram dias. E aí falaram que era por causa da maconha, porque, né, ele estava com o cérebro ali degradado na hora que foram fazer a autópsia. E, na verdade, não foi a maconha, foi o gás carbônico que ele ficou inalando ali naquela máscara. Né? Então, hoje em dia, a gente sabe isso. Ah, e tem uma outra coisa interessante também, né? Que a gente falou aí dos princípios ativos da cannabis, isso e aquilo, mas a gente tem a planta irmã aí dela, o cânhamo, que também tem vários benefícios, vamos dizer, para a humanidade, aí não é nem para a saúde, né? Que é a fibra do cânhamo, dá Mas pra tá gente ligado à fazer... saúde, né? Tá, sim. Mas assim, O cânhamo tem carteira, bolsa, eu já vi. dá pra gente fazer tudo, tecido, dá pra fazer plástico, dá pra fazer concreto. Concreto? É. O cânhamo, isso é documentado, né? Os navios que vieram na época de Portugal para cá, eles eram feitos, né, com aquelas caravelas e tudo mais, os tecidos eram feitos de fibra de cânhamo. Tanto é que a cannabis chegou no Brasil nessa época, porque todo navio português da frota Luso, lá eles andavam com plantas, com mudinhas de cânhamo dentro do navio. Então, isso chegou com os portugueses no Brasil nesse momento histórico. Depois, com o advento do motor a vapor, né, caiu-se um pouco a necessidade de se plantar cânhamo, caiu um pouco no esquecimento, entre aspas, porque nisso já pode ter chegado algumas comunidades indígenas. E depois a reintrodução da cannabis no Brasil veio através dos pretos mesmo, que vieram através da escravidão, que já tinha um outro uso mais religioso ali da planta, que foi criando esse contexto. Mas existem, né, histórias que falam que o óleo que Jesus fazia com unção era de cânhamo, né? Porque naquela sociedade se plantava, se usava aquilo naquela época. Então, para construção, né, é um nicho que é muito grande, né, que estão se A pesquisando. Nilmara falou, o cânhamo é um primo do É, cannabis. é, Como que é? Ele é É parecido. uma espécie. Uma espécie. São outra espécie. Você tem... Ela não vai ter o THC, né? Não. O THC não tem o princípio ativo do THC. Né? A cannabis ela se divide em uma planta menor que aí chama Ruderalis, uma planta maior do Oriente que chama Índica e uma planta disseminada aqui nas Américas chamada Sativa. Então são essas três plantas e o cânhamo. Né? Onde se diferem. É que o cânhamo ele tem o que foi criando, né, com o tempo, foi essa demonização do THC, né, delta 9, uma molécula delta 9, Que é o princípio ativo, que é psicoativo. que é proibido no Brasil. Né? Então chegou até no absurdo da gente liberar o delta 8, que é feito sinteticamente. Você pode importar dos Estados Unidos, você pode Só fumar. de lá também, né? Eu já importei flor de delta 8 de lá para fumar. Então o delta 9 tem essa que é proibido. Você sabe como que é, né? Então as flores de cânhamo elas não têm esse porcentagem de THC muito alto, né? É mais o CBD, que alguns tem outros canabinoides. Então, o Catito falou, a planta, né? A gente teve um curso esses dias, o pessoal da Macana, a gente estava lá de extração e o cara tava, um palestrante falando. Por exemplo, uma planta que nasceu no meio da floresta, ela vai ter uma característica, porque ela vai ser fina, ela vai ter que ir em direção à luz, ela vai ter que lutar ali. Uma planta que está no meio do deserto, num clima maior, ela vai ficar menor, porque ela vai ter uma maior disposição de luz. Então, conforme isso foi difundindo, né, no mundo, hoje em dia existem, né, Nil? Nossa, milhares de cruzas que vão se fazendo e vão criando-se espécies, mas subespécies, né? Mas são duas espécies, basicamente, que é a Ruderalis e a Cannabis sativa, né? Que formam esse leque de várias mil plantas, né? Legal. Gente, o tema é bem... Minha bateria acabou. Acabou? Vai lá, produção. Assim, mulheres grávidas, pode aderir ao tratamento do óleo de cannabis? Então, a questão de mulheres grávidas é complicado. É complicado pelo seguinte. Ela entra, a gente fala assim que a cannabis tem contraindicação relativa, não absoluta. O que seria isso?
a gente faz análise de casos para estar indicando a cannabis, se deve ou não. Então, tem alguns que a gente toma um cuidado maior. Então, mulheres grávidas, lactantes, pacientes cardíacos, né? Então, tem alguns que a gente vai aí fazer uma análise para ver o que a gente vai fazer, se vai ou não administrar. A gestante entra no seguinte: é antiético a gente fazer estudo com gestantes, porque a gente não sabe muito bem o que vai acontecer ali com o feto, então acaba sendo antiético se fazer estudos com gestante. Então, não se tem muitos estudos que a gente acha sobre isso, entendeu? Agora, sim, no popular, vamos dizer, é muito comum a gente encontrar mulheres grávidas que fez o uso dela até fumado durante a gestação e ninguém teve problema. Até porque o primeiro contato que a gente tem com os canabinoides, não da maconha, né, mas os canabinoides, é através do leite materno. Porque a mãe produz os endocannabinoides, né, lá que eu falei no começo, do sistema endocannabinoide, então a mãe vai produzir. Quando a criança vai ter a primeira mamada, que vai ter ali esqueci o nome do leite, que é da primeira mamada, mas é que tá ali com todos os nutrientes, tudo que a mãe vai passar para a criança, passa também os canabinoides. Então, é aí que a gente tem o sistema canabinoide nosso ativado. É quando a gente tem esse contato com o leite materno que está produzindo esses endocannabinoides, tá? Então, assim, a gente, quando é questão de gestante ou lactante, a gente faz esse estudo para ver se realmente. Então, vamos colocar aí um exemplo. Uma mãe que tem convulsões direto e foi controlado com a cannabis. O que é melhor? A gente deixar ela ficar convulsionando durante a gestação ou a gente fazer o uso da cannabis? Então, vai aí dessa análise que faz de cada caso. Mas sabe o que acontece? Sertralina é um medicamento que é muito usual hoje em dia. Sertralina, quando a mulher está na gravidez, não pode se administrar. O que acontece quando você tem um paciente que você toma sertralina diariamente, você para de tomar do nada? Você vai surtar. Principalmente uma mulher com a depressão da gravidez, preocupação de várias coisas. Então, eu já ouvi casos que chegaram até a gente de pessoas que estão prescritas com cannabis medicinal para substituir, nesse caso, a sertralina, porque como a Nil falou, não existe estudo a respeito. A experiência empírica ali a gente observa que não existe o que tem de dado empírico em relação a isso. Existe uma certa um número menor de espermogênese em homem que fazem uso de cannabis sativa do que homens que não fazem uso de cannabis sativa, isso é um fato. Existe uma menor espermogênese, você tem uma quantidade menor de esperma que outros homens. Mas na mulher eu não tem nada registrado, né, que não seja essas observações que a Nil falou e tal, que a gente observa que faz esse custo-benefício mesmo. É melhor a pessoa convulsionar ou ela tomar. Né? Sendo convulsionada para cair no chão, ter um aborto espontâneo, bater a cabeça, né? Na verdade, para a saúde feminina, vamos colocar aí mais no fator ginecológico, ela tem muitos benefícios que a gente já sabe hoje em dia. Então, ela ajuda em muitas questões, desde endometriose, quem tem muita cólica, dentre outros fatores, quem tem cisto, no ovário, essas coisas. E ela também é usada para tratar quem tem falta de libido. Principalmente a libido feminina. Tá? Nem tanto que tanto com o olhinho de uso oral, quanto também a gente acha lubrificantes, tem várias coisas no mercado hoje em dia que a gente acha para tratar também quem tem esse problema com a libido. Então você vê o tanto de questões, o leque é muito grande dentro do meio canábico, onde pode se abranger. E a pergunta da produção foi excelente também, porque você falou da importância do leite materno, né? Que tem mães que, eu não quero amamentar. E ele é ali o princípio ali da vida, né? Bem Importante. Né? E a gente tem muito para poder importante. receber isso. O nosso sistema Exato. imunológico, na verdade, ele é todo montado ali, a partir do momento que tem esse contato com o leite materno. Então, ele é muito importante, sim. Essa questão da endometriose é um assunto onde a mulher sofre muito. Onde a gente tem pacientes hoje com endometriose tratando com a gente melhoras assim para poder passar por isso, porque ele é crônico. Sim. Né? A mulher ela pode ter a endometriose pequena, criança, tá com ela e só manifestar quando ela tiver 35, 40 anos, e olhe lá. Sim. Então pode se manifestar perto da menopausa, né? Onde a menopausa pode até acalmar essa questão. Sim. Mas então a endometriose para a mulher
se tratar com a cannabis e ela ter esse acesso também, né, é importante, né? A gente, futuramente, eu também penso aqui, né, da gente fazer grupos de conversa entre mulheres, onde ela possa Você relatar. falou que você trouxe, Isso. olha. Hum? Falou que você trouxe, olha. Trouxe, deixa eu pegar, dá uma licença. É até o- Essa roda de conversa com mulheres, Com mulheres. é uma ideia. Sim, porque Legal. se ela tiver como fazer o medicamento dela, né, Isso seja é- com salvo-conduto ou não, alguém precisa ali informar como que vai ser feito para ela poder ter esse acesso. Isso é legal. E assim, Sim, roda de deixa eu conversa. só fazer um relato, é um relato pessoal meu. Eu tenho um rim só. Eu nasci com um rim só. Eu descobri com 27 anos que eu tinha um rim só. Eita. É. Eita. Acho que eu nem Não, precisava não. me competir, mas eu tenho um rim só. E eu tenho 2 úteros. Mas eu tenho um rim só. É errado nas contas. Só Mas, não então, utilizou caso- cannabis quando estava grávida. Não, Só deixar claro. eu passei na fila errada, né? duas vezes. Mas assim, eu na verdade, eu tinha uma dor crônica no braço, que ninguém achava o que que era. Na verdade, eu sentia dor no braço, no rosto e tal. E eu fazia uso de medicamentos fortíssimos, que, né, coitado do meu rim, não sei, na época que eu usava esses medicamentos, eu não sabia que eu tinha um só. Até então, eu achava que eu tinha os dois, né? E aí, quando eu descobri que eu tinha um só, tem uma questão. Eu não posso tomar antibiótico, eu não posso tomar anti-inflamatório, só em casos extremos. Porque esses tipos de medicamentos são sintetizados no rim, ele agride o rim, tá? Então, no meu caso, não é legal eu ficar fazendo uso desse tipo de medicamento. E eu fazia, realmente, a minha mãe até brincava comigo que eu parecia ser vó dela. Porque eu andava dentro da bolsa com uma bolsa desse tamanho, cheia de medicamento, e era medicamento forte, porque, tipo, os Dorflex da vida não resolviam minhas dores. E quando eu tive o primeiro contato com a cannabis, foi fumando ela, foi com muito preconceito, porque eu também tinha um preconceito ali formado sobre ela, e foi, né, no prançadão, que nem o povo fala aí, que é o que a gente tem, é o que a gente tem acesso nesses momentos aí. E assim, a minha experiência foi a seguinte: os remédios que eu tomava forte me deixava com o estômago ruim, me deixava mal, tinha vários outros efeitos colaterais, coisa que com ela não acontecia. Aliviava a minha dor, eu conseguia dormir melhor, eu conseguia relaxar e ainda tinha a questão que eu não estava agredindo o meu fígado, o meu rim. Seu rim. Tava sobrecarregando ele, Sim. na real. E hoje em dia, até eu, graças a Deus, né, tô bem, não preciso mais ficar indo em hospitais tomar remédio igual acontecia antigamente, mas nos poucos casos que eu precisei ir para o hospital, que eu tava passando mal, que eu tava com dor, alguma coisa assim, é engraçado, porque eu deixo os médicos meio sem ação. Porque, por exemplo, uma vez eu fui travada da coluna. Eu cheguei lá e sabe, já tava lá fazendo tudo certo. Eu falei, mas tem um porém, eu não tenho um rim. Pronto, ele não sabe o que fazer comigo. Porque eu não posso tomar os medicamentos convencionais que ele vai me dar. Aí, para ajudar essa médica, ainda eu dei um nó na cabeça dela, que ela me receitou Tramal, me deu reação. Eu comecei a passar mal. Ela falou, pronto. Pra vocês terem uma ideia, ela me deu um soro, só soro, com glicose, com mais nada, pro plantão dela acabar e vir o outro pra saber o que ele vai fazer comigo. E eu saí de lá com dor. E fui resolver a minha dor como? Com a cannabis. Então, assim, ela ajuda muito em questões de dores fortes, ela ajuda a aliviar. É isso que o Zé falou até. O óleo, ele vai ajudar a gente a não ter crises. E o uso fumado dela ajuda a gente quando a gente está em situações de crise, porque realmente ele alivia a dor. Ele realmente relaxa não só a mente, como o corpo também. Então, a gente também tem essa questão que a gente tem que olhar para ela. Porque como eu, tem pessoas que também não podem fazer uso desses tipos de medicamento e às vezes não tem para onde correr, entendeu? Forte mesmo, né? Acaba prejudicando. E sem contar que tem pessoas que têm tudo em ordem, tem os 2 rins, tá tudo certo, tudo bonitinho, mas faz uso de tanto medicamento que acaba agredindo esses órgãos e acaba gerando problemas também. Então, também tem essa questão que a gente tem que levar em consideração, sim, que ela tem esse lado benéfico, que ela ajuda a gente e ela vai ter menos reações no nosso organismo do que outros medicamentos que não são compatíveis ao nosso organismo igual ela. Você sabia de tudo isso que você aprendeu hoje? Eu não. O que eu falo pra você toda semana? Porque o Iron Podcast É assim mesmo, né? É o quê? Olha o óleo. Vou mostrar aqui Ah, o produto, né, que a gente comercializa. Esse é o óleo que a gente faz, né? É um produto 100% orgânico,
a gente fala que é 100% orgânico, que a cannabis, para a gente fazer o óleo, a gente precisa fazer uma extração dela. E para fazer uma extração, o que é mais usual hoje em dia é você fazer essa extração através de álcool. Você pega a cannabis, você mistura no álcool etílico lá, cereais, você deixa um tempo, você deixa o álcool secar. Receita aqui, ó. Mas isso é uma receita clássica. Você deixa o álcool secar e aquele que fica é o RSO, que é o mais famoso que se tem. A gente não usa o RSO, que a gente pega a flor direto e faz ela num processo de imersão, que a gente, sob certas temperaturas, a gente deixa exposta a flor direto no óleo. É um óleo diferente que a gente usa, é um óleo que até pelo preço que a gente cobra, é pelo óleo que a gente usa, que é um óleo de TCM. É um triglicérides de cadeia média, para encher no linguiça, mas em curto falando assim, ele é um óleo que ele não precisa da ação da bile para entrar no corpo. Então ele tem uma eficácia maior e tem um poder de entrada no organismo maior que um azeite normal, que é o que mais usual hoje em dia, você pega e mistura no azeite mesmo, você pode utilizar, né? Mas a gente traz essa questão do óleo que já traz essa eficácia. O TCM tem um poder nutricional também muito grande, ali, energético, né? Um suplemento alimentar. Então é um produtinho que a gente faz, né, com o maior carinho. Com isso ele preserva o gosto, um pouco, o cheiro da flor que a gente utiliza. A gente já utilizou algumas flores no processo, a gente está no estudo de achar algumas flores adequadas para certas situações, um óleo para dia, um óleo para noite, mas isso é um estudo que a gente está desenvolvendo, né? Então esse é um produto full spectrum, que ele tem toda a planta, né, no seu potencial ali, tanto o CBD quanto o THC, quanto as outras coisas. E é isso, né? Legal, E cara. a Nilmara receita os pacientes que ela entende o que está acontecendo ali e receita a quantidade de gota de acordo com E queria o agradecer aqui tratamento lá também, né, necessário. Nilmara? Sempre esse apoio que você deu para a Associação Macana, a confiança que você coloca no nosso trabalho, né? Muita gratidão Macana mesmo, Ancestral. viu, pela parceria. Espero que sempre sigamos juntos aí. Importante o que o José Mário está falando com relação ao óleo ser orgânico, né? E realmente ele é não só pela questão do óleo, da questão do feitio, vamos dizer assim, do medicamento. Você tem que tomar todo o cuidado com o que você vai colocar no seu solo para você poder ter essa planta da forma que você vai dar para uma criança, né? Hoje o prensado, né, vamos falar aqui, ele usa inseticidas, né, como nossos alimentos hoje têm. Então a cannabis ela não é diferente, ela é um fruto. Muitas vezes você fala flor é o macho, é um fruto, né? Então eu vejo que o cultivar a cannabis ela de forma orgânica, onde você vai ter os micronutrientes, o que ela precisa ali, é o solo que vai dar. Você não vai colocar metal pesado, você não vai colocar um mineral ali. Até se tem pessoas hoje, eu não sei se está utilizando, Mas é a mas preocupação. mas é uma né? preocupação onde você tem que ter desde o começo, da espécie que você vai escolher para você fazer o medicamento. Então, é um estudo, né? Onde nós aqui que somos, junto com a Nil, junto com o nosso médico, onde a gente saber qual planta melhor adequar. E se essa planta adequar e for melhor para esses pacientes, essas patologias, você tem que ter ela lá. E tirar clones dela. E ela vai ser essa planta. Você vai ter que cuidar dela. Como várias associações têm, como a PEP tem uma planta lá, que veio de fora, que já tinha um estudo muito forte em cima, e ela mantém essa planta lá. E para você manter isso, né? Então é com Entendi. muito carinho mesmo, é com muito cuidado, né? A não deixar pegar uma praga, onde você tem que utilizar ou um inseticida orgânico, ou até mesmo uma biologia, né? Você não utilizar nada químico. Então, para poder chegar no medicamento desse, tem todas essas questões que tem que ser analisadas para que você realmente tenha um medicamento onde seja o mais seguro possível, até a gente ter essa liberdade, esse apoio, né, do governo, né, onde a gente possa caminhar com os estudos, né, poder ter o nosso laboratório, não depender hoje de algumas universidades ou de depender de uma empresa só que faça o teste do óleo, onde você possa ter essa segurança. Então, só colocando essa observação que Legal, é orgânico cara. mesmo, a gente se preocupa com o que Legal. coloca nessa... E tem uma coisa interessante também Com que você certeza. falou. A cannabis ela é uma 100%. planta que ela realmente absorve tudo que tem na terra. Seja bom, seja ruim, ela vai absorver. Nem tanto que eu já vi até estudos fazendo comparação.
fazer uma comparação meio que a gente está acostumado a ver por aqui, aqui eles não plantam girassol para recuperar a terra, em Sim. alguns locais por aí. Tem países que plantam a cannabis, porque ela realmente ela suga Ou cânhamo. tudo ali. O cânhamo, Não é, Nil, que a gente retira metais pesados da terra. Então você tem que Isso, tomar muito cuidado, né? Que existem fertilizantes no mercado que você usar na planta, você vai render 2 vezes mais. Você fica gordona, assim, mas é químico, né? Então esse processo orgânico aí de você ter esse cuidado, porque a gente pensou em algum momento, né? Se a gente vai usar e se fica alguma coisa na planta, então nessa questão dos metais pesados, a gente coloca humus de minhoca, coisa orgânica mesmo, né? Então temos o departamento lá que o Reinaldo toma conta, que ele é um especialista de fato, né? Em solos, de toda a microbiologia ali. Você tem um parasita na planta que é um ácaro. Você pode usar uma lagarta X para essa lagarta comer o bicho tacar ali. nada Aí aqui, tem as coisas biológicas, né? Defensivos Controle biológicos. de praga biológica. Então é o universo, né? Que lembrando que não temos nenhuma ajuda do governo. Pelo contrário, sofremos perseguição, né? Vira e mexe, fica produto nosso retido pelo correio ainda, tudo sem enviando legalmente, com coisa, fica lá e vai para alguém que nunca te devolve. Então é uma luta mesmo, a gente tem prejuízo com essas questões, né? Porque cai em alguém que tem preconceito e vai para alguém, vai para você vai reclamar para quem? Né? Então é uma luta que a gente tem aí todo dia, que espaços como esse, assim, gratidão, né, pela poder falar. E devagarzinho a gente vai quebrando um preconceito, um mito, uma ideia errada ali que a gente foi passado pra gente, nem de propósito, né? Mas a gente sabendo, tendo informação, a gente tem mais responsabilidade no que a gente tá falando, né? E isso aqui não é uma brincadeira, né, gente? É 100% orgânico. Isso aqui é o tratamento, né, para saúde, né? O cannabis medicinal. É isso famoso. mesmo. E a gente Legal gosta demais, de fazer aquela cara. pergunta também dos 10 anos, só que eu vou dar uma modificada nela. A gente fala, daqui 10 anos você se vê como, né? Como que você vê o uso do cannabis aqui no Brasil daqui 10 anos? Vocês acham que já vai estar legalizado em 10 Como anos? que vocês enxergam Como daqui vocês 10 enxergam? A anos? gente já está chegando nos finalmente aqui, já vem com uma pergunta polêmica. O que falta de fato para apoio político? Eu acho que é conscientização, acho que é o que falta, Deus, né, Deus. gente? É Principalmente conscientização. os políticos tentam atrapalhar as coisas, né? Até se contou tem um caos lá. Tem uns que não ajudam, né? Infelizmente. Mas eu acho que a conscientização sobre o que é ela, eu acho que é o principal que a gente precisa hoje em dia. Porque a gente vê até que os políticos quer para estar lá, para estar ajudando a gente, eles não têm informação alguma também. Fala umas besteiras também, tem hora, sabe, que é difícil, sabe? Eu vejo também que é essa questão, né? A gente poder... Se a gente continuar 10 anos fazendo o que a gente está fazendo aqui, a gente vai chegar em algum lugar. Né? Eu acho que é isso. Assim, resumindo, é a gente... Quem está de frente, quem veio antes da gente, né? Que já passou mais perrengue que a gente. Né? Eu tenho 36 anos, tem pessoa que está cultivando aqui no Brasil há muito tempo. Sim. Né? Que são essas pessoas que também lutaram para que isso, né? Fizeram isso às escondidas, né? Podendo sofrer uma represália assim, ser preso sim, né? Mas então eu vejo que a gente precisa falar sobre o que a gente está fazendo aqui. Então, se a gente manter essa postura hoje com as associações do jeito que estão, a gente vai chegar a algum lugar sim daqui a 10 anos. Não digo recreativo, né? Mas aonde as famílias possam ter acesso, cara. Assim, tipo, ao medicamento, né? Eu posso citar aqui o nosso padre Ticão de Hermelino Matarazzo, que é importante colocar esse aqui em pauta, que foi um padre, né? Onde colocou a cannabis dentro do cristianismo, vamos dizer assim, dentro da igreja, né? Onde ele queria realmente fazer uma questão, ajudar as famílias, passar isso de uma maneira. Então, eu acredito que a gente falar, né, independente do que os governos pensam, independente do que caminho que eles vão tomar, a gente precisa tomar o nosso caminho. Se é proteger ela, de que maneira? É com CNPJ? É arrumando 1000 pacientes? Então, é assim que a gente vai fazer. Né? Então, eu vejo que esse é o caminho. Daqui 10 anos, se a gente continuar assim, vai chegar em algum lugar. Eu acho que daqui 10 anos vai estar muito avançado, não sei se vai estar liberado ou não, mas olhando para minha vida, eu tenho 42 anos. Nunca pensei com meus 15, 20 anos
que eu ia ser presidente de uma associação que mexe com cannabis medicinal. Dentro de onde eu nasci, na família que eu tive, né? Hoje em dia, do meu pai ser um paciente medicinal, da minha mãe ser uma paciente medicinal, deles irem na minha casa e respeitarem minhas plantas e saber que tudo aquilo lá é legal, que isso faz parte da saúde, né? Acredito sim que o mundo está caminhando. Eu sou um branco, tenho dread. Eu não sofro preconceito pelo fato de eu ter dread, nunca sofri. Mas tem um monte de gente aí que sofre, né? Então a gente tem que aumentar, talvez, esses direitos, né? São um direito. E a gente sabendo, né, dos nossos direitos, a gente consegue lutar por eles. Então, acesso à saúde é um direito. Ninguém está falando aqui da gente ficar loucão se drogando. Está falando de direito de escolha, né? Que as pessoas, até uma crítica, rapidinho, que os liberais hoje em dia falam, por exemplo, quem é a favor da liberação da arma, quase todos são contra você legalizar a maconha. Pelo mesmo viés da liberdade. Então, por que aquilo pode liberar e aquilo que não pode liberar? Então, acho que a gente pode escolher o que é melhor pra gente. Se é a arma ou uma planta, ou qualquer coisa que você possa ter, né? Então, isso é um direito que talvez, espero que daqui a 10 anos a gente esteja mais consciente e estruturado para lidar com essa demanda aí, né? Legal. É isso, Bacana, entendeu? Isso. Legal Ah, demais. e eu acho também que esses espaços, né? Internet, a gente chega a mais pessoas. Até ler aqui, ó. A Nalva, só gratidão à medicina sagrada. O Fábio Gonçalves, gratidão pelos esclarecimentos e pela força às medicinas ancestrais. É isso, né? O pessoal agradecendo. A gratidão por toda a dedicação de transformar vidas. Viva a macana ancestral. Esse foi o Aline Flor. Planta. Erva sagrada. Sagrada. É cannabis, né? Maconha. É o mesmo sinônimo. É uma Tem palavra várias sinônimo. traduções, se você for buscar aí. É legal, cara. Tem vários nomes dela, É. né? Pô, Ganja. uma aula mesmo, né? E é isso, a gente vai, né, debatendo vários assuntos. Em breve teremos também eventos na região aqui. O pessoal está planejando. O SB pode contar com o SB 24 horas. A gente vai estar divulgando. Pode O mesmo. pessoal conhecer, porque o próprio o parente do cannabis, cânhamo. Tem muitas coisas. Eu vi uma bolsa. Eu tenho uma bolsa, eu esqueci de trazer, mas eu tenho uma bolsa de cânhamo, verdade. Cara, é fantástico. E a durabilidade, Ela dura material mais, é ótimo. Na verdade, o cânhamo é um dos benefícios dele aí, que ele é mais forte que a corda normal, né? A fibra dele. O cânhamo, hoje, é um detalhe importante do cânhamo. Assim, hoje, para questão da camada de ozônio, né? Do planeta Terra. O concreto, ou o minério extraído da rocha, em contato químico com o cimento, que também é minério, ele emite CO2. Então, ele não faz nada benéfico, assim. Pelo contrário, desde a extração dele, né? E o cânhamo não. O cânhamo, se você fizesse um bloco hoje, isso é estudos, tá? Não sei o que eu tô falando, é na Alemanha, cara. É país de primeiro mundo, financeiramente falando. Eu acho que o Brasil é um país de primeiro mundo em várias questões. E eles chegaram a isso. O bloco de cânhamo, se você fizesse um prédio de bloco de cânhamo hoje, com uma estrutura, para isso eles trariam CO2 da camada de ozônio ali. Então você acabaria ajudando o planeta, né? Então é uma versatilidade muito grande essa planta. exatamente. Olhar para ela. Legal, cara. Gostou, professor? Pô, aprendi muito em você. Boa. Topzera, né? É que eu fui Tirei até dúvidas aqui. toda semana. Foi forgado aí. Né? Aí ele Consulta foi. online aqui, Ele, fez grátis. ele aproveitou. Viu? Manda já no WhatsApp dele a notinha. Já. Aqui, ó. Já manda lá. Fala aí. Legal demais, Isso cara. aí. Ó, obrigado a todos que participaram aí no YouTube. Vocês querem deixar contato de vocês? Isso, WhatsApp, passa rede social. site, rede social, Associação. né? Da associação. Quem quiser entrar em do contato. Danilo. Ó, principal o contato da associação, nosso Instagram. Hoje em dia, lá você consegue ter acesso ao nosso WhatsApp, né? Nossa equipe de acolhimento aqui, nosso Isaías vai te dar toda a atenção. Todo mundo. Gatito. É isso A aí. gente é responsável pelo acolhimento. Então, nosso Instagram é Macana Ancestral, Bacana com K. Macana com Macana K, com K. M-A-K-A-N-A, Macana Eu tô Ancestral. seguindo já. A Nil mandou, eu já tô seguindo você. Legal. Quem quiser tem meu Instagram também, é Mário F. Garcia, né? Também trabalho como psicólogo clínico na área. Não tenho pegado muitos pacientes hoje,
pelo fato de ter muito trabalho com a associação, né, que tem me dedicado esse tempo. E através do Instagram vocês conseguem entrar em contato com a gente, né? Quem não tem acesso, não tem uma prescrição, a gente ajuda com isso, né? E manda uma mensagem que a gente vai estreitando as relações e conversando. Legal. E vamos E espalhar Anil? coisa boa, né? Anil, contato sim. Bom, o meu também, o Instagram, que é Físio Nilmara Deschen. Então pode me achar lá, a gente conversa por lá. Dashen é. D-E-C-H. Não, mas é alemão? Alemão. Bravo, hein? Deixa E a Alemanha liberou, né? Liberou a Alemanha? Olha lá. Deixa. É isso aí, meu amigo, meu parceiro. Beleza? Você tá engraçadinho também? Beleza, O homem é produção? italiano, mas. Deixa. Não sei não. O estúdio. o Evo. O estúdio É, é. Estúdio Evo, verdade. Que é Estúdio Evo _ Físio. Que é Onde ali fica? no Jardim No Ipiranga. Jardim Ipiranga. Americana. Avenida Armando Salles de Avenida Oliveira, Salles de Oliveira, número 89. 89. Fechou. Vai lá fazer um pilates. Vou lá fazer. Leva ele junto. Terça e Vai, quinta. Eu levo ele. Viu? Ele só falta. Ele só fala que vai. Ele só fala que vai. É, terça e quinta é os dias pior, meu. Você sabe. Tá engraçado. Ô, Vai companheiro. alterar lá a data. Esse companheiro tá A engraçadinho. professora lá. Eu pedi um minutinho também, agradecer aqui, né, ao Iron Podcast por receber a produção aqui, a Nil pelo convite. Agradecer a todos que ficaram aqui com a gente até agora, que está acompanhando aí no YouTube, Nação do Arco-Íris, né, que é um projeto também que a gente tem em paralelo, que é dando visibilidade, da mesma coisa que a gente está fazendo com a cannabis aqui, a gente faz com os povos indígenas, né? Então, é dar visibilidade aos povos hoje aqui desse país, que também tem defensor de muito conhecimento, né? E é um povo que às vezes fica esquecido pelo brasileiro. Então, gratidão à Nação do Arco-Íris por Gratidão. poder Eles trazer vieram de isso. São Paulo, né? Sim, Vieram de São Paulo. Qual a moral, hein? Do Iron. A moral do ar. Vamos voltar daqui a pouco. a gente tem que valorizar quem tem a cabeça aberta para essa intolerância que a gente vive hoje de religião, de um monte de questão, né? Então, Cultural, muito né? grato. Cultural, principalmente. Deixa eu aproveitar Valeu e dar uma mesmo. puxadinha aqui, viu? Eu abri até espaço no SP 24 horas para alguma pessoa escrever alguma coisa e tal. Eu tô esperando, né? Nossa, Então, se vocês tiverem algum artigo tal, de opinião, tal, ou falar sobre experiências, tá? O SP tá de portas abertas lá para receber. Texto tal, a gente. Vamos combinar assim. Né, Nil? Estamos abertos. Né, Nil? Tudo bem. Estamos abertos aí. Eu terminei minha pós, agora eu vou ter mais tempo, tá? Agora eu consigo. Cobrar, hein? Cobrar. Ela cobrou, eu vou cobrar. Tá Bré. certo? Conteúdo. Aqui, Vamos como espalhar. conteúdo do Iron, né, não só o canal BV24, é isso? SB 24 horas. SB24, são vários assuntos, né? Então estamos abertos aqui também para o dia que Legal. vocês quiserem receber uma comitiva ou algum indígena que vocês quiserem tratar um pouco mais sobre o assunto, conhecer um pouco Pô, mais. já fechou, tá? cara. Fica Já aberto fechou. aqui. Com certeza, já vamos. Não, já vamos agendar combinar em então breve já. aí. Já que a gente está falando sobre planta aqui, falar sobre outras plantas de poder, né, que a gente tem aqui no nosso país. E olha Legal. que aqui tem bastante, hein? Tem bastante. E a gente nem conhece, nem a Não, metade. A gente exatamente. valoriza a planta lá de fora e não conhece as raízes. Tá em maio, não é? Maio? A A agenda? agenda já tá. É um dia de maio, já vai abrir junho já. Então, vamos já marcar para junho. Tá para junho. Faz Já vou ver a intercâmbio. A gente agenda lá, faz né, ver a agenda também. Nil. Entrar um cacique Ele aqui. faz já. esse intercâmbio, você manda o contato dele para Não, nós. pode deixar que eu passo. E a gente já. Pô, isso aí é legal pra É super caramba, importante. cara. Eu Vamos vejo falar. que é uma pauta Fechou. também que o governo, muitas das vezes, é colocado imposto ali só em questão dentro de uma escola. E não é colocado da maneira correta, ao meu ver, né, dentro dessa linha, conhecendo a tradição do povo Guarani, aqui de São Paulo, que é o maior povo do Brasil. Né, é onde é a menor terra indígena demarcada do nosso país. Né, então, é muito assunto. Então vamos fazer. Grato aí ao Iron também por abrir essa... Então vai Beleza. ficar para junho. A gente só acerta a agenda. Beleza? Beleza. Valeu, galera. Valeu. Agradecer a vocês Obrigado, dois hein, que vieram de São Paulo aqui para bater um papo com a gente. A Nil, por essa gentileza. Agradecer a vocês. Fecha É isso aí. Gente, ficamos por aqui. Uma ótima noite a todos.
Segue aí, vocês que estão aí no YouTube, ativa aí para receber toda quarta-feira, das 21 às 22, mas a gente sempre passa porque é conteúdo, Que é conteúdo importante. saúde, Saúde, né, qualidade de qualidade. vida. A gente sempre gosta de estender, com certeza, e é o maior prazer receber vocês. Maior prazerzão. Gratidão. Agradecer a todos vocês. Toda semana, Iron Podcast. Valeu, meu irmão, camarada. Sangue bom. E a produção que tá lá, ó. Hoje ele ficou quietinho, né? Semana passada ele tava saidinho, né? Semana passada tá eu bom. peguei no pé. Gente, Tchau, gente. valeu. Boa noite a todos aí. Valeu. Boa noite.